NFL etc 207, terça-feira, 12 de novembro de 2024. Eu sou o Ticas e voltamos com o time completo para mais uma discussão extremamente abalizada, repleta de credibilidade e cheia de imparcialidade, como é sempre de praxe aqui no nosso NFL etc. Para começar, eu já chamo ele, saído direto da geladeira após cumprir suspensão por descumprimento da política de conduta do NFL etc. Reza a lenda que ele tinha até mais tempo para cumprir essa suspensão, só que depois de ver o seu time perder para o Panthers, em horário isolado e rede nacional, ele foi beneficiado com aquela progressão de pena. Então, bem-vindo de volta, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Como é que vai essa força? Boa noite, meus amigos do NFL etc. Venho aqui manifestar meu sincero pedido de desculpas pela infração cometida em relação à norma estabelecida. Reconheço que houve uma violação inadvertida da regra vigente e lamento profundamente qualquer transtorno que tal ocorrência possa ter causado. Me comprometo aqui a adotar todas as medidas necessárias para evitar a reincidência desse tipo de situação e zelar sempre pelo cumprimento rigoroso das disposições normativas pertinentes. Renovo meu respeito e consideração, colocando-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Magal. Em nome da diretoria da NFL etc., que já soprou aqui no meu ponto, estão todos muito satisfeitos com a espontaneidade dessa sua declaração, e quando vem assim, muito de coração mesmo, o pessoal já se solidariza e pretende não suspender novamente, contando que não faça aquelas críticas contumazes ao trabalho da tão valorosa imprensa nacional e internacional. Tá? Muito obrigado. Quase chorei de emoção. Quase, é emocionante demais. Completando o nosso mais do que condecorado time, vem ele. Já veio até, um homem que já viu de tudo nessa liga, mas mesmo assim, eu tenho certeza que ele vai se deixar levar por falsas esperanças e delírios de grandeza. Mas hoje pode, porque quando as vitórias são escassas, a gente tem mais. É que comemorar mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Wallace Matos, o nosso Oli. Tá animado? Tô animado, tipo o Star Wars, cara. Eu já botei no nickname aí já, ó. A esperança se renova, ô Ticas, não tem jeito. Mas eu sei que isso pode durar só 2 rodadas, né? Porque vem aí Raiders, vem aí Patriots, e aí já vem um Green Bay logo em seguida, na Black Friday. Então eu já sei que na Black Friday nós vamos já tomar uma sapatada. O Raiders tudo bem, mas o Patriots também você já tá contando com a marquinha de W ali na coluna do retrospecto já. Tá, não dá, né? Quem é que respeita esse time, gente? Vocês estão doidos? Se você quiser ver o rebote dessa declaração do nosso Oli, apoia.se/NFL etc. Participe do nosso grupo NFL etc diretoria. Eu tenho certeza que os representantes da torcida do New England Patriots não vão perdoar essa empáfia, essa arrogância do 3-7 Miami Dolphins do nosso Oli. Vamos ver. Enquanto isso, a gente faz o quê? A gente trabalha. E hoje a gente vai no esquema que vai ser o seguinte: roletão da rodada para abrir os trabalhos, depois tem treta na TL, está de volta o nosso TD ou Fumble, e para fechar, olhando para a semana 11, vamos de palpite Cetra. Alô para os nossos amigos já presentes no chat desta gravação, nosso Flávio Escolástico, professor Marquinhos, Flávio Venâncio, Alexandre Gresserpa, Arthurito, nosso Deu Papadex, Pablo Bira, Senhor dos Games, Jefferson Calil e só. Vamos começar falando daqueles 2 times que a gente precisa entender se é pacto, se é promessa, se é trabalho. Por quê? Os Chiefs bateram os Broncos por 16-14 com um bloqueio de field goal curto, no estouro do cronômetro. Então tudo indicava que seria a primeira derrota, agora eles estão 9-0. Porque conseguiram uma jogada improvável, que é esse bloqueio de field goal, no estouro do relógio, contra um time do Sean Payton, que não é um cara que costuma dar mole com special teams, ainda teve esse agravante. E o Lions bateu os Texans por 26-23 no Sunday Night Football, com um jogo de 5 interceptações do Jared Goff, e mesmo assim, 2 field goals, um passando triscando de cada lado da trave do Y, final de jogo, 26-23, e mais uma vitória no retrospecto do Detroit Lions. Então, você pode chamar, é o time do pacto, é o time do destino, porque desde muito tempo a gente fala que o Chiefs é o do pacto, é o novo império do mal. E o Lions não, é o time do povo, todo mundo hypa, todo mundo gosta, é o time do destino. Mas até onde que a gente pode traçar uma linha para separar
esses dois times que quando parece que não vai, continua indo e arrancam vitórias no dente e prometem ir longe nessa temporada, quem sabe até um Super Bowl entre os dois. O Chiefs me parece tentar fazer sempre o suficiente, o mínimo suficiente para poder ganhar os seus jogos, né? Ele não se esforça nem um centímetro a mais, e dessa vez foi insuficiente. E aí, para quem já foi, e o Magal lembra bem disso, ele já foi campeão brasileiro da segunda divisão com um field goal bloqueado, a gente sabe o quanto special teams conta. E mais, mas essa era uma jogada que a gente, do Imperadores, treinava. E a gente bolou a jogada, na verdade saiu da cabecinha brilhante do seu Rodrigo Mudo, uma maneira de facilitar, alavancar os nossos bloqueadores de chute para chegarem antes, e a gente bloqueou vários durante a temporada. Não é o caso do Chiefs. Essa do Chiefs aí saiu de dentro do bumbum do bloqueador. E do mole que deu o cara que protegeu lá. Tem uma coisa, né, Ticas? Porque quando é esse field goal para poder ganhar o jogo, a galera já tá esperando o que vai fazer, né? Então, o gordinho que tá lá na proteção dá uma desligada, o cara que tá do outro lado também já não vai com tanta gala, e nisso foi o contrário. O cara do Broncos deu mole na proteção e o do Chiefs acreditou que ele poderia bloquear, e bloqueou o chute. Então, realmente essa vitória aí era para ter sido uma derrota. E aí é o time do pacto. Falando do outro time, do Lions, o Lions é um time que lutou o tempo inteiro, a defesa fez o time ficar o tempo inteiro no jogo, o ataque não jogou nada, seu Jared Goff foi uma decepção, teve uma noite de Jared Goff a la Rams, quando ele estava por lá. Então, quem ganhou esse jogo foi a defesa do Detroit Lions. E aí a gente vê um grande time sendo construído mesmo nas piores situações. Dan Campbell falou isso no vestiário. A gente não largou o jogo. A gente foi e a unha tentar buscar essa vitória e conseguiu. E já acende uma luzinha amarela no Texans, né? Luzinha amarela é bondade sua, né? O negócio lá tá piscando. Tá piscando não é de hoje. Né? O que enganou foi alguns jogos onde, na verdade, o desempenho não é que ele foi bom, ele só não foi tão horroroso quanto é o histórico dos Texans. E aí dá essa impressão de que não, o time tá melhorando. Realmente, ele tá melhorando. Não significa que ele tá ficando bom. Né? Ainda tem falhas muito cruciais, tanto no ataque quanto na defesa, que não dá para um time avançar com esse tipo de falha. Contudo, há de se destacar o seguinte: o trabalho da defesa dos Lions foi muito bem feito, mas para mim o principal ponto é a mentalidade do time. Porque o tamanho da distância que chegou a ter no placar seria suficiente para um time com um psicológico um pouco mais fraco simplesmente falar, cara, esquece, não dá mais, perdemos, já era. E a gente sabe que isso é uma coisa que é meio contagiosa, né? Começa a ter principalmente aquela rixa de ataque e defesa, né? Porque o ataque não produz, a defesa toda hora entra em campo, a galera da defesa fica mais cansada, aí quando a defesa finalmente consegue sair de campo, o ataque entra, aí dá, sei lá, 3 snaps ou 6 snaps e o ataque já sai, a defesa já entra puta porque não conseguiu descansar, né? E aí começa a criar aquele clima tenso entre os brothers, como já dizia Pedro Bial. Então, a mentalidade do time é muito importante. E para um playoff é decisivo, cara. Para um playoff é decisivo. A gente já viu o time perder Super Bowl porque a mentalidade foi pro buraco no primeiro snap, alô, seu Peyton Manning, e acabou, o time não conseguiu mais recuperar, o time enfiou os pés pelas mãos e, cara, sequer esboçou uma reação, né? Então fico feliz. E sobre o Chiefs, aí vão dizer que eu tô agorando. Gente, eu sei que chegar lá nos playoffs, o Chiefs joga bem, chega na final. Tudo bem. Mas como o Alas falou, esse jogo aí, você tem que contar como uma derrota. E assim, seria uma derrota pros Broncos. Então, eu não sei, mas eu ficaria com uma pulguinha atrás da orelha em relação a um time passar tanto perrengue para um time tão ruim igual do time do Broncos, entendeu? Principalmente a defesa do Kansas City Chiefs. Deixar fazer o que o Bo Nix fez, cara, complicado, né, para dizer o mínimo. É interessante a gente olhar para o outro lado, para o lado dos times derrotados, justamente por isso.
o Broncos teve uma recuperação em relação à semana passada muito grande, porque apanhou de 41-10 para Baltimore na semana anterior e conseguiu quase levar. O problema é ficar só no quase. E aí é onde você vê essa conjunção de fatores que dificulta muito a compreensão de como que esse time do Chiefs pode estar 9-0 até hoje. Jogando do jeito que está jogando, com a defesa realmente fazendo chover, e o Patrick Mahomes longe de ser aquele Patrick Mahomes do auge que a gente conhece. É muito interessante de observar, e uma lenda, um lema, na verdade, antigo, né? Que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Dá muito mais medo de pegar o Kansas City Chiefs com essa defesa no playoff do que um com a defesa que estava mais ou menos e o ataque voando. Já do lado do Texans, a luz já passou do amarelo, olha, a luz já está vermelhaça. O CJ Stroud teve um primeiro tempo fantástico e no segundo tempo simplesmente começou a cometer erros que ele não tinha cometido no primeiro, mas tinha cometido em outros jogos. Então ele tá numa irregularidade, né? Tem a tal do sophomore slump, aquela travada do segundo ano, e parece que ele tá passando por ela. Tem alguma coisa errada e tá longe daquele hype que a gente esperava também, a expectativa que a gente tinha pro Texans no começo da temporada, né? Mais complicado que não possa parecer, mais simples na verdade que possa parecer, você conectar com o wide receiver, o cara perde tempo, tem que Dell tava de fora, Nico Collins sai fora, e aí volta, e o Stephon Diggs agora final de temporada para ele, é difícil você readaptar a esse ritmo. Então, mas realmente a gente esperava muito mais esse ataque do Texas, pelo menos do ataque. Pois é, e aí vai passando a temporada, as coisas vão se delineando melhor, vamos conhecendo melhor quem é quem. Nosso professor Marquinhos pergunta se a gente vai falar do Chargers, a melhor defesa da temporada. Calma. E vai só citar, né? Porque conta Will Levis e Titans, não dá pra ficar tirando essa onda. Mas realmente a defesa do Chargers, recorde de jogos segurando o adversário para menos de 20 pontos. Então é uma defesa que está se provando histórica de certa forma mesmo. O nosso senhor dos games diz que o Chiefs está tirando 7 e tá bom, é isso. Vai passando de semestre em semestre, bimestre em bimestre, com o mínimo. E na hora do playoff é a hora que vale mesmo para passar de ano. Vamos ver. O Washington Ferreira comemora, o Magal voltou, não sei por que o Washington tá feliz. O Anderson Ribeiro cita aquela jogada do Baker contra o Boza, mais tarde a gente comenta. E o nosso Carlos César, o nosso Shark, fale monstros sagrados da NFL, curtida garantida de sempre, amanhã escuto no Deezer. Valeu, Tubarão, o nosso Shark Carlos César. Muito obrigado. Só para registrar, Ticas, que todos nós apostamos no Chiefs e todos nós apostamos no Lions, né? na vitória. Né? É verdade, esse aí a gente não perdeu para os sites de aposta, esse aí a gente acertou. Um degrau abaixo, não chega a ser o time do pacto, não chega a ser o time do destino, não tem essas vitórias tão improváveis, mas que jogam duro e no final fazem o que precisam para garantir a vitória, mesmo com o adversário, às vezes jogando a vida também. Tudo começou lá na quinta-feira, os Ravens bateram os Bengals em mais um tiroteio, com atuações emblemáticas, tanto do Lamar, que está indo realmente pro MV3, né, o MVP, o terceiro dele, mas também do Joe Burrow e do Ja'Marr Chase. Você olha os números do Joe Burrow e do Ja'Marr Chase no jogo, você não acredita. Aliás, nos dois jogos contra o Ravens, você vê a produção dos dois, você vê que eles perderam, parece inacreditável. E realmente foi assim que esse jogo transcorreu. E no final, na última campanha, com o Bengals tendo a chance de virar, tivemos um lance polêmico, uma jogada que teve uma provável face mask, uma possível face mask, e a outra, não sei se foi considerado holding ou interferência, eu acho que era holding, porque ele não era o alvo do passe, mas enfim, duas faltas que não foram nem revisadas, não foram lançadas à flanela, e que deixou a torcida do Bengals e os rivais do Ravens em polvorosa. Realmente uma chamada que tende a ser feita muito no decorrer do jogo, quando é para ser na hora decisiva, os juízes guardam, escondem a flanela no bolso e não apitam. Ficou com esse gostinho aí amargo da vitória do Ravens por conta, realmente, de duas possíveis faltas que dariam pelo menos mais uma chance para o Bengals. Já no domingo, o Steelers venceu o Commanders por 28-27. Também teve um turnover on downs muito polêmico, com uma recepção do Zach Ertz no meio do campo, em que a posição da bola parecia muito errada na hora de puxar a posição ali e ver se avançou as 10 yards ou não para o first down. Foi um turnover on downs. O Commanders foi queimando os tempos para tentar segurar a bola e o Gordola lá da linha defensiva caiu no false start. A gente não vê isso acontecer há muito tempo. O Russell Wilson fez a cadência, enganou o Gordola pulou, infração de zona neutra,
renovou o estoque de downs dos Steelers, acabou o jogo assim, 28-27. Então, dois bons jogos, dois jogos muito disputados, e Ravens e Steelers prometendo se matar aí num jogo de playoff, quem sabe. Pois é, Ticas. Pois é surpreendente, vamos combinar aqui. Surpreendente, assim. A gente não achou que o Steelers ia melhorar tanto, assim. Vamos falar aqui a real. Ninguém achou que o Steelers ia melhorar esse tanto. Ok. Primeiro, o Russell Wilson não vinha com um histórico muito bom. Né? Inclusive, quando ele foi para titular, inclusive a gente comentou isso aqui, parecia muito mais uma coisa de cumprir contrato, né? Tem que botar o cara aí, porque tem que cumprir o contrato. E cada vez mais está se provando que finalmente ele está usando a experiência que ele tem a favor dele. E aí tem um ponto que eu achei assim crucial, e eu tenho certeza que o Wallace gritou nessa hora aí, né? Que é o seguinte: o Steelers, ele é um time que sempre faz aquele rame-rame todo ano, né? Inclusive eu achei maneiro que eu li um negócio falando que eles estão a 2 vitórias de conseguir uma temporada acima de .500, né? Ou seja, com mais vitórias do que derrotas. Então, eles estão indo bem, mas eles ainda nem chegaram no rame-rame clássico de Steelers. Ainda falta bater esse carimbo aí, tudo bem. Mas qual que é o ponto principal, assim, para mim, do jogo que mostrou o que é a cara desses Steelers? Quando eles estavam lá 27-21, estavam com uma 3ª para 9, né? E tinha 2 minutos e pouco no relógio. O que seria o padrão de fazer? Cara, 3ª para 9, vamos jogar conservador, né? Vamos jogar conservador porque dá pra gente chutar. Eles estavam numa distância que daria para chutar. A gente chuta e no halftime, depois do halftime, eles iam receber a bola. Então vamos chutar e vamos receber a bola de novo e a gente começa a campanha para pontuar. O que eles fizeram? Foram para as cabeças. Falaram, não, nós vamos pontuar nessa bagaça. E eu acho que essa mentalidade de vamos vencer, não vamos ficar de jogar seguro, isso é uma coisa que eu acho que agora o Mike Tomlin fica mais à vontade para fazer o Russell Wilson comandar. Né? É um tipo de campanha que ele está mais à vontade de fazer o Russell Wilson comandar. Então, estou surpreso, não vou mentir, estou surpreso, mas de certa forma até feliz, porque acho que a torcida dos Steelers também merece. Né? Sobre o Ravens e Bengals, cara, vou ser muito honesto. Tive momentos em que achei que o jogo ficaria muito ruim, principalmente no início ali, tava uma coisa muito agarrada, muito parecia que... Mas depois o jogo ficou bom. O jogo ficou bem bom. E eu acho que é o Ravens e Steelers Ravens e Bengals, perdão, que a gente imaginaria lá no início da temporada. Um jogo pegado, um jogo de pontuação muito próxima, um jogo com os 2 quarterbacks comandando os seus ataques de verdade. Então, uma coisa que eu reparo muito é assim, infelizmente no meu time isso não acontece, né? O quarterback está fazendo o que está funcionando, o que é possível, ou ele está fazendo o que ele quer, o que ele precisa. E os 2 quarterbacks estavam fazendo o que eles precisavam, não era o que dava. Não era a única coisa que estava funcionando, como muitos quarterbacks estão fazendo. E é muito bonito de ver o jogo quando é assim, né? Porque aí realmente você consegue ver assim, cara, o que o coordenador ofensivo e o Lamar querem? Eles querem fazer uma bola longa nessa jogada. Eles vão fazer uma bola longa porque eles têm como executar essa jogada. No lado dos Bengals, a mesma coisa. Então, apesar das minhas críticas iniciais do jogo, eu acabei pagando minha língua e gostando muito do que eu vi dos 2 lados da bola. Inclusive, tô passando um paninho aqui pro Joe Burrow, tá? Eu não devia, né, te expor para quem não faz parte do grupo NFL de diretoria, porque quem está pagando ali a mensalidade, né, quem está financiando esse projeto, deveria ter esse acesso exclusivo. Mas já que você mesmo se entregou, eu sou obrigado a falar que você não só reclamou do primeiro quarto do Thursday Night Football, que foi aquele jogaço, como inteiro. Você teve a pachorra de falar que bom mesmo ia ser Giants e Panthers no domingo, 11h30 da manhã. Então, assim, eu vou dar só essa pílula aí pra galera que não apoia, porque é esse tipo de declaração que você acompanha ao vivaço lá no NFL, etc., de diretoria. Faça parte você também, apoia.se/NFL, etc. O réu se declara culpado da acusação. Só para poder falar um pouquinho desse primeiro jogo já no Thursday Night. Normal, né? Jogo de quinta-feira, ficou meio agarrado ali no começo.
A galera tá meio cansada ainda, chegando do fim de semana, mas engatou e realmente foi uma grande partida. De novo, vou ser repetitivo aqui, mas o uso que o Ravens faz do Derrick Henry é quase uma covardia com a defesa oponente. Os caras guardam ele para as terceiras descidas perto ali da end zone, quando a galera já está desesperada para poder não tomar pontuação, e usam ele massivamente no quarto, quando está todo mundo já morto. Aí vem um gigante correndo para cima de você, que se ele cair, ele ganha 3 jardas. É realmente bem difícil de parar esse jogo corrido do Ravens, que abre uma possibilidade, um leque gigante para os passes do Lamar, que ainda tem o requinte de crueldade de não precisar passar do pocket. Ele sai correndo e é pior. Ele é mais letal quando ele está fora do pocket, correndo para um dos dois lados, e aí tem sempre um gordinho que leva um olé nessa hora, ou ele sai correndo para poder ganhar o first down, ou ele passa a bola. É realmente uma covardia esse ataque do Ravens. Você que é o oponente direto tem que torcer para alguém machucar, senão é Super Bowl na certa. Falando um pouquinho do outro lado da bola do Bengals, o Arthur tá aqui, que é meu filho, eu vou cometer o nepotismo aqui, falando que o ataque faz tudo, a defesa vaza. Ele tem mais jardas passadas por um QB, mais jardas recebidas por um wide receiver e o maior número de sacks e perde. Não tem jeito, Arthur. O futebol americano são 3 unidades. Se uma delas espalha farofa, alguém tem que ser muito excepcional para poder ganhar a partida. E aqui, chegou a crítica para mídia, hein? Toma essa, seu Ticas. Boa noite, mídia vagabunda. Só reclamaram do face mask que o Burrow levou e nem comentaram do face mask que o Ja'Marr Chase fez e ainda sofreu falta na primeira campanha. Tá vendo? A crítica aqui do Russian Thunder. A gente, como torcedor do Ravens, como o nosso Russian também a gente entende que a galera fica mais focada no que acontece no final do jogo, realmente. O que a gente reclama aqui no NFL, etc., como pequena mídia, é que falta critério. Então, realmente, quando o pessoal veio reclamar lá no nosso grupo que a falta não foi marcada, eu também comecei a lembrar de todas as faltas, alinhamento supostamente legal, que você tinha que ver se o cara estava na frente ou não. E outra, o Ravens é um time que comete muitas faltas. Então parece que a juizada já chega predisposta a soltar a flanela. Não, esse flanela time é o time... Principalmente essas bobinhas de false start, alinhamento errado, jogador inelegível avançando. Teve 2 dessa, cara, de jogador inelegível avançando a linha de scrimmage numa jogada de corrida. De passe, na verdade, né? Então, tem 2 pesos e 2 medidas. O que a gente cobra sempre, que falta muito na NFL, é critério. Eles precisam ter critério. O jogo tem que ser apitado da mesma forma do começo ao final. Só que a gente sabe que, como disse muito bem o Magal muitas vezes, são seres humanos, e eles também estão suscetíveis à emoção do final do jogo, à emoção do momento, à vibração da arquibancada, tanto que, pode observar, essas chamadas decisivas, tanto as marcadas ou as não marcadas, por excesso ou negligência, elas tendem a ser a favor do time da casa. Pode observar, se for pegar estatisticamente aí, é uma tendência normal de quem está suscetível ali à emoção do momento. Faz parte, mas a gente tem que realmente cobrar critério. Eles estão um pouco sem critério. Agora, se a gente ficar listando aqui quantas vezes o Ravens foi prejudicado, a gente não sai daqui hoje. É bom ser beneficiado uma vez também, pra gente ver como que é a vida num dia de Kansas City Chiefs ou Detroit Lions. Deve ser muito bom, né? Contar sempre com a boa vontade. Mas não saia daí. Mais tarde tem mais detalhes sobre esse assunto. Deixa eu dar uma boa noite para quem chegou atrasado aqui também, o nosso Douglas Wade, tá todo animado com o Drake May dele, do Patriots dele. Marcelo Faria, representante da torcida Detroit Lions do NFL, etc., junto do Arcanine. Ele chegou a fim de agredir alguém, ainda bem que você tá longe então. Deu Papadex falou que a gente tá passando pano, não, aqui somos imparciais, contamos apenas com a verdade. E mais um torcedor do Baltimore Ravens, nosso queridíssimo Daniel Genro, dando o seu boa noite, suas saudações Purple, direto da reforma. Mas essa reforma aí é o que? A Capela Sistina? Vamos acabar essa reforma aí, rapaz. Que isso? 3 meses já reformando? Reforma tem que ser jogo rápido. Um abraço pra você. Ticas, falar das apostas, né? Você apostou e o Magal no Ravens, eu no Bengals como um bom pai, errei, e todo mundo afundou com o Commanders, já que Russell Wilson nos ganhou só no... Como é que foi que ele ganhou na cadência? Assim mesmo, aí saiu dançandinho, né? Quanto tempo a gente não vê o Russell Wilson feliz assim? Acho que desde a Legend of Boom em Seattle, hein?
Teve isso. Agora, 3 jogadores que voltaram à sua versão antiga, à sua versão pré-atualização, como diz o nosso Léo Schiave, a versão do Velho Testamento. O Joe Flacco, que já começou o jogo com interceptação, com pick six, a confusão danada, e acabou perdendo pro Bills por 30-20 com seu Colts. O Saints bateu o Falcons com o Kirk Cousins do Velho Testamento por 20-17, e o Saints teve o fato novo, técnico interino, sempre aquele boost pós-demissão do técnico que a galera não gostava. E o Vikings bateu o Jaguars, apesar do Sam Darnold ter voltado aos velhos tempos, o Vikings bateu o Jaguars por 12-7. No Colts a situação é a seguinte, o pessoal já estava se perguntando se não é a hora realmente de voltar com o Richardson. Porque você entrou com o Flacco para ver se você vai bater de frente, se tem mais chance de playoff. Não tá funcionando? Volta com o Richardson então para ver o que dá para esperar desse moleque aí, já que não dá para esperar muito dessa temporada. Shane Steichen disse que já confirmou Joe Flacco titular contra o Jets no domingo. O Saints bateu, o Falcons bateu, mas o nosso glorioso Cu deixou a gente na mão 3 vezes. Perdeu 3 field goals para terminar o placar aí por um field goal, 20-17 para o Saints. Então isso aí não pode ser deixado de levar em consideração. E o Jaguars teve no comando do seu ataque quem? Mac Jones, ele mesmo. E mesmo com o Sam Darnold do Velho Testamento, não foi páreo para o Vikings, uma das peladas da rodada, porque 12-7 você imagina. O Trevor Lawrence tá correndo risco de perder o resto da temporada, tá com problema no ombro, então tá fazendo testes para saber se é cirúrgico ou não. Então, esses 3 aí, Joe Flacco, Kirk Cousins e Sam Darnold, voltaram ao que sempre foram, ou foi só uma recaída rápida e semana que vem eles voltam à sua melhor versão? Não, o Joe Flacco realmente começou o jogo mal, mas terminou, pelo menos, tentando reagir, né? A defesa do Bills é muito boa, e eles jogam com 2 safeties altos o tempo inteiro, o Damar Hamlin está jogando essa temporada inteira, então realmente está muito difícil. Foi por isso que o desempenho do Dolphins a semana anterior me animou com relação à temporada, por conta desse jogo que fez o jogo tão bom contra o Bills e perdeu só no último field goal, né, com field goal no estouro do relógio. Agora, o Falcons precisa tomar cuidado, porque por mais que tenha assinado essa derrota com o cu, quem perdeu o jogo de verdade foi o seu Kirk Cousins. Ele precisa tomar melhores decisões, ele já é um quarterback muito experiente para saber que tem uma hora que a defesa tá te lendo muito, então você tem que começar a estabelecer o jogo corrido, vamos fazer alternativas para a bola andar 3, 4 jardas e não arriscar o tempo inteiro, não tentar toda hora, o pessoal fala muito bater o home run, né? Que é ter aquela big play toda hora. E o Saints, obviamente, com fato novo de um técnico que quase faleceu na beirada do campo no finalzinho do jogo, realmente é algo que podia se esperar. Mas, de novo, é um time ruim, vai provavelmente afundar de novo. O Vikings é outro que precisa dar uma olhada nesse Sam Darnold aí, ver se esse maré ainda tem umas 2 acelerações. Tô espantado aqui que o Wallace falou do Falcons e simplesmente não tocou no nome ou na possibilidade do Penix entrar. Não falou se era hora do Penix, não falou se o Penix estava nervoso para poder aparecer, não falou que se fosse ele já botava o Penix logo em campo. Por enquanto eu tô apostando na recuperação do cu. Entendi. De fato, vamos ser sinceros, né? O Cu, infelizmente, deixou a galera na mão, porque é o famoso you have one job, né? Você tem um trabalho, meu filho, é acertar a bola no meio do Y. E você não acertou e custou o jogo. Pô, ele errou um de 37, Magal. De 37, estádio fechado, tem umas coisas que é muito difícil entender, cara. Exatamente, isso é que eu acho difícil entender, e eu vou falar isso aqui toda semana. Como é que o Cu tem emprego e o Rodrigo Blankenship não tem? Porque assim, até quando... Eu me lembro, agora eu vou contar um caso real. Quando eu fui assistir, inclusive eu estava com a camisa aqui do V8 aqui, ó. NFL, etc. Era verdade. Quando eu fui assistir a palestra do Cairo Santos lá em Brasília, ele contou dessa chegada dele no Kansas City Chiefs. E ele falou que assim, cara, ele falou que o kicker não tem histórico. Então ele falou assim, ele jogou um jogo que ele chutou bem.
pô, a galera celebrava, comemorava, beleza. Cara, teve um jogo que ele errou uns chutes. Acabou o clima. Segundo jogo que ele errou uns chutes. A galera já deu uma chamada na chincha. No terceiro jogo, ele falou que a galera foi direto e reto. Falou assim, cara, se você tiver mais um jogo ruim, você vai rodar. É isso. E aí ele falou que ele ficou boladaço, sacou? Então, o que tá me espantando é porque, cara, tem uns kickers aí, não só o cu, mas tem uns outros kickers aí, cara, que estão peidando na farofa, jogo atrás de jogo, custando vitórias e estão aí, cara. Continuam mantendo emprego, ninguém fala que os caras vão rodar, entendeu? Eu tô preocupadíssimo com o Justin Tucker. Nesse Thursday Night ele perdeu um de 50 jardas e perdeu um extra point. E também não tava ventania, não teve o hold ruim. Então, assim, é difícil. Um Cairo no começo de carreira, um Ku em meio de carreira, ou um Blankenship também, que não fez o nome, é fácil você chegar no terceiro dia e mandar embora. Agora, um Justin Tucker, 13 anos no time, com o Super Bowl nas costas, como é que você... Até quando você vai continuar insistindo que esse cara não vai entregar, não vai peidar na farofa na hora decisiva? Exatamente, é preocupante, é preocupante. Sobre o Bills, mais uma vez, eu acho que o time do Bills está passando embaixo do radar. Porque tá jogando de forma consistente, tá fazendo o seu trabalho e ninguém fica jogando muito confete para cima do Bills. Eu acho que a gente precisa olhar o Bills com um pouco mais de carinho, até porque a divisão dos Bills é uma divisão em que tudo pode acontecer, né? O Jets não, vamos ser honestos aqui, o Jets não vai acontecer. Mas, cara, tem um Miami, tem um Bills aí, tem um Patriots aí com o Drake May começando a engatar, então mas assim... já ganharam da gente 2 vezes, eles estão com o título garantido já. O negócio do Bills é que essa temporada é muito melhor do que a temporada anterior, porque eles nessa altura eles estavam lá embaixo e dependiam da divisão para poder se classificar. Agora não, agora eles estão fazendo uma corrida para poder ser um dos cabeças da divisão. Então realmente tem que prestar atenção nesse time. E aí a gente tem que lembrar daquela conversa lá do início do ano, que na hora de falar quem são os melhores quarterbacks, não sei o quê, a galera só lembrou do Josh Allen na hora de falar do trash talk, né? E não, cara, ele tá fazendo um trabalho consistente também, então vou dar o meu paninho, vou passar meu paninho aqui para ele. E em relação ao Sanda, cara, eu queria muito que essa hype durasse mais tempo, mas aparentemente ela tá igual bateria de iPhone velho. Tá durando nada. Vai acabar essa hype aí rapidinho. Nem o Dieta tá salvando mais, gente. Nem ele tá salvando. Acho que até ele deve estar triste. Eu acho que essa versão que a gente viu domingo, tanto de Flaco, quanto de Sanda, quanto de Cousins, é uma versão mais aproximada do que é cada um normalmente, regularmente, do que aquela do início da temporada, o Sanda 5-0 acertando tudo, o Flaco entrando e resolvendo, e o Cousins também sendo muito estável, né? Ele teve uma jogada a cara de Kirk Cousins numa quarta descida, ele procurar não achar e fazer um passe curto longe da linha de scrimmage pro recebedor mais próximo, que você sabe que não vai dar em nada. Foi assim que ele foi eliminado, justamente pro Giants, jogando em Minnesota. Então, foi um Cousins clássico aí, o vintage Kirk Cousins. Eu acho que as coisas vão se estabilizando. Você vai chegando aí, semana 10, aí a gente tá vendo mesmo uma volta ao que é o normal, né? Nada nem muito bom, nem muito ruim. Os caras estão se estabilizando. Faltou dar boa noite pro nosso Vitor Leme, chegou aqui no chat também, mandando seu abraço para os invictos. Então, um abraço para quem? Fabiano Bispo, deixando seu like, valeu, Bispão. O Léo Schiave, que a gente citou mais cedo, falou que ele tá gostando do Sanda, do Velho Testamento, porque a ideia era treinar o novo kicker. Aí para isso serviu, né? Porque o kicker garantiu a vitória pro Vikings contra o Jaguars, comandado por Mac Jones. Nosso Vinícius chegou tarde, perguntando do Tua, daqui a pouco a gente fala. E o Guilherme Farias dando o seu boa noite, rapaziada. Valeu, Gui. Mas que... eu esqueci de falar lá do Steelers que o Mike Williams já estreou 5 dias no time recebendo touchdown. Aquele touchdown que você vê que o Justin Fields não tem coragem de arriscar. O Russell Wilson viu a rota sendo alimentada ali, ele falou, quer saber? Vou cozinhar, lembra? Let Russ cook? Vou cozinhar. Lançou de qualquer jeito, o Mike Williams conseguiu receber um touchdownzaço na estreia. Então, interessante isso aí também. E do Saints, a entrevista coletiva do Dan Reese, que era coordenador de Special Teams e agora é o novo técnico. Cara, foi o nosso Rushing que disse aqui que ele quase morreu, né? Quase infartou, morreu. Quase bateu as bolas quando o jogo acabou.
Então, brigou com o jogador do time, o cara foi brincar com ele, deu um tapão nas costas, travou o nervo. Aí ficou todo capenga no meio do campo. Abriu a coletiva falando que ele chegou no banheiro do head coach, que ele nunca tinha ido, né, no estádio, que ele já chegou entupindo o banheiro, mandando aquele barrão. Que ele já sabia que ele teria um dia de merda a partir dali. Ele abriu a coletiva assim, cara. Então, parece uma figura. Quebrou o gelo. Tem o boost normal, né, do técnico interino, ele tá levando muito a sério. Daí aí a gente vê, depois de 3 derrotas, a gente dá uma olhada nisso aí. Nas apostas, todo mundo apostou no Bills, acertou. Todo mundo apostou no Falcons e foi junto com o Captain Kirk para o fundo do mar. E Ticas e Magal apostaram no Vikings. Eu, como não sabia da lesão do Sunshine, apostei no Jaguars e me ferrei. Ainda bem que você só apostou aqui, não apostou dinheiro, né? Não tenho pra apostar. A gente falou dessa peladinha de Vikings e Jaguars aí. As outras peladinhas. Eita ferro, achou que a gente não ia falar, né? Muita gente esperando. Essa eu acertei sozinho. Domingo de manhã. A gente não pode falar que o jogo não foi animado. O jogo foi animado, prorrogação, erro de um lado, erro de outro, entrega a bola, e linha ofensiva fazendo besteira, e linha defensiva fazendo besteira, e fumble um atrás do outro, mesmo running back, aquela confusão. Final de jogo na prorrogação, Panthers 20-17 New York Giants. Daqui a pouco ouviremos o nosso Magal. E a outra pelada, apesar do nosso professor Marquinhos ter comentado lá no início, eu acho que de Chargers 27-17 Titans nem tem muito o que falar, né? Mais uma apresentação boa da defesa do Chargers, mais uma apresentação ruim do Will Levis no comando do ataque do Titans. O Titans parece realmente um dos piores times aí da liga. Não tem muito mais o que a gente falar. Agora, esse Panthers e Giants, pelo menos para quem não torce pro Giants, foi animado, né, Magal? Foi, né, Ticas? Foi. Esse era o último teste, Ticas. Esse era o último teste. Era a prova final da prorrogação, não, da recuperação, né? Ficou de recuperação, essa era a prova da recuperação. Por quê? Porque nada contra o Panthers, tá? Um abraço aí, Andros. Mas, cara, se ganhasse do Panthers, ia ser o beleza, não fez mais que obrigação, segurou a onda. Perdeu pro Panthers, cara, tá instaurada a crise, né? Por isso aí, inclusive o meu nickname para você que tá assistindo pelo YouTube, adeus Daniel Jones, adeus Daniel Jones. E eu vou falar por que adeus Daniel Jones. Não é só uma questão de performance, Ticas. Mas a gente tem o mesmo problema do contrato do Russell Wilson no ano passado. Se você deixa o Daniel Jones em campo, ele se lesiona, ele recebe uma grana de garantido que não vale a pena você pagar. Então, em termos financeiros, a melhor coisa agora é botar ele no banco, para ele não se lesionar, e quando chegar no início da temporada que vem, cortar ele. É o que é mais barato. E por que eu acho que é o que vai acontecer? Porque o meu querido, infelizmente não meu parente, nem meu avô, Mara, vovô Mara, gostaria que fosse meu vovô, mas não é. O que o vovô Mara já falou é que o Joe Schoen continua e o Brian Daboll continua. Aí, amigo, se você é o Daniel Jones, você pode começar a preparar seu LinkedIn. Porque os caras já falaram assim, ó, tem 3 pessoas fazendo merda aqui, 2 eu vou manter o emprego. Foi isso, o recado tá claro. Assim, o recado do Mara é esse, não vai rolar. E agora, quando você para pensar, faz muito mais sentido que o Giants, por exemplo, tivesse ido atrás de um Baker Mayfield, por exemplo. E em vez de deixar ele ir para os Bucks, tivesse ido atrás dele naquela época. Alguns comentaristas falaram até do próprio Sanda, que o Sanda nesse elenco do Giants aí estaria fazendo coisa melhor. Por quê? Porque o resto do Giants não é ruim, cara. Olha que coisa, olha que estatística maluca. Com o Daniel Jones fazendo uma besteira atrás da outra, o Malik Nabers ainda é o cara número 1 em jarda recebida. Você imagina se ele tivesse um maluco que sabe lançar. Cara, ele ia estar assim, ele ia estar destruindo os wide receivers da liga. Destruindo os wide receivers da liga. Além disso, a gente tem muita gente boa na defesa. A galera esquece, mas assim, cara, o Dexter Lawrence, ele é tranquilo candidato para um Defensive Player of the Year. Assim, não é maluquice pensar nele como um candidato. O Thibodeau é um cara que tá jogando bola pra caralho. O Burns tá jogando bola pra caralho.
Então, você tem uma defesa que é consistente, você tem um wide receiver calouro que, porra, tem um potencial absurdo, né? O cara tá tirando leite de pedra. O único problema nessa equação aí é o Daniel Jones, infelizmente. Me dói muito, porque tem anos que eu tô defendendo esse menino aqui. Anos. Mas a gente precisa saber o momento em que a relação precisa chegar ao fim. E esse momento histórico chegou, Ticas. NFL etc. 207. Acabou o apoio de Magal a Daniel Jones. Agora o que eu quero é Daniel Jones no banco, corta ele no início da temporada para gastar menos grana e vamos atrás de um QB, porque eu quero pelo menos sofrer por uma pessoa diferente. Drew Lock em campo. Mas não vai ser igual aquela vez que você também largou a mão do meninão, aí no primeiro touchdown corrido que ele fez quebrando 2 tackles, você pegou a mão de volta. Ô, Ticas, você nunca teve um revival, um relacionamento que acabou, e aí você falou assim, não, mas de repente acho que ainda dá certo, aí você tem aquele flashback e depois às vezes você se ele dá conta que não. mudou, às vezes ele tá mais maduro, agora vai ser diferente. Não vai ser diferente, e esse jogo esse jogo lá na Alemanha mostrou isso, entendeu? Daria para ter ganhado esse jogo, cara, jogando um pouquinhozinho menos, de forma menos humilhante, daria para ganhar o jogo. Mas é isso. No final das contas, eu fiquei feliz que a gente perdeu, porque aí se instaura a crise logo. A gente está de bye na próxima semana, então vai ficar aquele climão, né, aquela torta de climão no CT do Giants, e eu acho que nós vamos ver Drew Lock aí, e quem sabe, né, já que Drew Lock vai ser o starter, aumentam as chances da gente ainda ter um pouquinho de um tempero italiano aí, né? até o final da temporada. Tommy DeVito. A gente vê um Tommy DeVito aí. Não, então, eu não tenho mais nada para falar depois desse rompimento ao vivaço aqui na NFL, etc., de relação entre DJ e Magal e DJ. Mas eu vou reivindicar que eu acertei o placar, empatou, e foi pro overtime, e aí, infelizmente, alguém tem que ganhar, alguém tem que chutar um field goal daquilo, que realmente... Eu acho justo você puxar o tempo regulamentar no palpite do empate, tá ok, tô de acordo. Pô, cara, e foi mágica a jogada também, né, que é um turnover, não é que o Giants não conseguiu entrar na defesa do Panthers e chegou na beiradinha e não conseguiu marcar um touchdown. Eles cometem um turnover e aí, a partir daí, qualquer field goal ganha o jogo. E aí os caras ficaram 3, 4, 2 snaps ainda correndo com a bola para poder facilitar pro kicker. Meu irmão, chuta a bola, vocês vão ganhar o jogo. Já tá na linha de 40, já dá para ganhar. Eu fiquei desesperado. E quem tava no grupo lá me leu o desespero. Chuta a bola, meu irmão. Mas ok. Falar um pouquinho desse Chargers e Titans. O Chargers é um time meio bipolar, quer dizer, bastante bipolar, né? Porque tem um ótimo QB e tem uma defesa que facilita o trabalho do Chargers, que o próprio coordenador ofensivo dificulta. As chamadas são muito exóticas, para dizer o mínimo, né? E o Justin Herbert, a gente sabe que é um cara que consegue executar, mas acho que tem algum fio ali faltando nessa CT ainda do Rabel. Claro que tem tempo para acertar, é óbvio que ele não vai voltar agora para ser treinador no college, então ele vai ficar aí agarrado no Chargers mesmo. Vamos ver se ele dá um jeito. Agora, é muito curioso ver os jogos do Chargers contra um time tão ruim contra o Titans, que realmente o Will Levis, ele não tem noção da força dele, provavelmente. Ele é tipo um cara igual o Bambam, alguma coisa assim. Sei lá, aquele moço da Moana, como é que chama o moço da Moana, que é o The Rock que faz a voz? O Maui, né? Ele é tipo o Maui, ele não tem muito noção do quanto que ele é forte. Porque, cara, é muito overthrow. Não é nem igual o Richardson, que o Richardson faz os overthrow lá, mas é onde que ele consegue lançar a bola, né? Porque ele não enxergou o outro alvo. O Will Harris não, ele opta pelo passe mais difícil e erra por muito lá longe. E aí já não tem mais recebedor, mandaram o pessoal embora, então realmente o Titans tá uma draga danada. Pois é. Recapitular o pessoal que chegou depois aqui, o nosso Anderson Brown diz que infelizmente a semana do sossego acabou. Tem Browns nesse fim de semana, aê garoto. O nosso Vinícius disse, e o nosso mano Bonix, hein, vai virar algo bom, vai. Tudo indica que vai. Guilherme Alexandre, salve galera, primeira vez acompanhando ao vivo esse podcast maravilhoso. Go Steelers, saia daqui, você não é bem-vindo, mentira. Muito bem-vindo. Continue, tá? Apesar desse mau gosto para time,
Seja muito bem-vindo. Marcelo Faria, o momento mais esperado da semana. Magal falando do gigantão. Eu estou surpreso, eu não esperava ver esse rompimento ao vivo aqui, ó. Luiz Carlos Figueira, Eagles rumo ao Super Bowl, podem anotar. Tudo normal na NFC Leste, o melhor na liderança. Calma, que com o Nick Sirianni parece que está sempre sob um fio, mas daqui a pouco a gente fala desse jogo do Eagles. E o nosso Austin Ferreira dizendo que eita aluno para ter tanta chance como esse Daniel Jones. Mas calma, daqui a pouco o Magal advoga por um conselho de classe para salvar o meninão dele. Vamos ver se dessa vez o término é para valer. Recaída com ex é normal, todo mundo já passou por isso, o Magal também, se passar de novo, não vai ser a primeira e provavelmente não vai ser a última vez. E o nosso Arthur Fraser, como sempre, enriquecendo o nosso podcast com estatísticas curiosas e maravilhosas. Ó, o Jake Bates, primeiro kicker a fazer um field goal de 55 ou mais jardas para empatar o jogo, e um de 50 ou mais jardas para ganhar o jogo, ambos no último quarto. Então, o Jared Goff conseguiu provar que consegue ganhar o jogo jogando pior que o Mahomes, é verdade. E esse moleque é bom, esse kicker aí, que estava vendendo tijolos ano passado, até ser aproveitado na UFL, fazer um bom desempenho, uma boa temporada lá, e ser contratado pelo Lions foi um grande achado nesse mundo em que os kickers estão deixando a desejar, como a gente acabou de comentar. Jogador de futebol, né, Chicas? Veio do soccer, ele é ex-jogador o Bates também? Não, o Bates, não é só o Aubrey, não sabia que o Bates era. Ex-jogador de futebol e mais, né? A gente vive uma dicotomia de kickers. A gente está vendo o ocaso de alguns grandes craques, como o Justin Tucker, por exemplo, que não consegue acertar o chute de perto, mas para essa galera mais nova, 50 a mais é o novo 30 jardas. Eles dão as patadas. Para eles, eu acho que é pior chutar de mais perto do que de longe. De longe estão dando as patadas que 55, passou do meio de campo ali, chegou na linha de 45, pode botar para chutar que o moleque acerta. O negócio dessa molecada nova acertando como nunca, e da galera mais antiga perdendo o que eles não perdiam, comprova só a irregularidade da situação toda, né? Do cenário todo, como é difícil você ter um kicker regular o suficiente para você confiar. Porque esses novatos estão indo super bem. Para começar a entregar a paçoca não custa. E pelo menos o Ku e o Tuck eles demoraram bastante para começar a peidar na farofa. O Ku peidar na farofa. É demais, né? Vamos encerrar o roletão depois dessa. Os Jets foram lá para Arizona e levaram a piaba. Mas eles não conseguiram ver cor da bola, cara. Final de jogo, Cardinals 31, 6 New York Jets. Todo mundo falando que a temporada dos Jets acabou com o retrospecto 3-7 que eles estão. Já o Dolphins foi lá para Los Angeles no Monday Night Football, cruzou o país de cabo a rabo e bateu o Rams, que vinha jogando muito bem, com a defesa muito sólida, por 23-15, com a volta do Tua maluco. Tua tentando taclear, depois de interceptação, entrando com a cabeça, aquela doideira, e distribuindo a bola para todo mundo no ataque, o John Smith jogando muito, aquela coisa toda. Final 23 Dolphins, 15 Los Angeles Rams. E o Dolphins está 3-6. O Jets está 3-7, terra arrasada, só tristeza. O Dolphins está 3-6, todo mundo otimista, graças a Deus agora vai, o Tua voltou, vamos pro playoff. Como é que pode, olha? Então, só para dizer que o clima de vestiário conta muito. A gente recebeu de volta o nosso Messias surfista. Ele fez meio carro-álcool aí, demorou 2 partidas para poder engatar, mas veio evoluindo desde que voltou. Assim, contra o Cardinals, depois contra o Bills, as partidas foram sendo melhores. E agora contra o Rams, além de tudo, contamos com o auxílio luxuoso da nossa defesa, que chegou para a temporada finalmente. A defesa do Miami fez o que ela adianta para poder minimizar o problema que ela tem. A defesa do Miami tem muito pouco no corpo de linebackers. Nossos linebackers estão deixando muito a desejar. Mas tem ótimos DBs, ótimos safeties. Então, Jalen Ramsey, Javon Holland, Kendall Fuller, Keren Kohu. Então, com essa galera, você está sossegado. A ADL tem que pressionar. E ela não pode pressionar com stunts e blitz toda hora, porque justamente os linebackers não são tão talentosos. E aí, quando você consegue pressionar com 4, igual foi o Miami, o jogo inteiro para cima do Matthew Stafford, você consegue minimizar um cara que não é muito móvel, não é conhecido por passar em velocidade, né, em movimento, e depende do pocket bem fechado para poder ele desempenhar. Então, Miami atacou o Rams no principal defeito do Rams e do seu talentoso
quarterback, que é essa segurança no pocket, né? Ele precisa disso para poder viver. E aí foi um festival, com o Siller voltando, o Calais Campbell chegou lá, o Chop Robinson fez uma grande partida, estava dando olé no tackle toda hora, todo momento, lembrou áureos tempos de Magal no Imperadores. Então, realmente, a defesa de Miami chegou para a temporada e o ataque conseguiu rodar algumas das jogadas de assinatura, né, do Mike McDaniel. Teve passezinho pelas costas do Tua, né, e obviamente no primeiro drive o Rams não marcar o Jalen Waddle facilitou bastante o jogo pra gente, que a gente já abriu com um touchdown, com 2 recepções de mais de 10 jardas do Waddle, que estava praticamente sozinho nas 2 vezes que encostou na bola. Depois ele meio que desapareceu do jogo também. Mas, por exemplo, não estamos utilizando o Tyreek Hill muito, né? O Jonnu Smith, principalmente, uma grande partida dele no ataque. O Washington é um grande complementar, e até o Odell Beckham Jr. apareceu com recepção decisiva. Então, o Miami devagar foi mostrando que as peças vão se acertando. Tem um jogo contra o Raiders, um jogo contra o Patriots, como eu já disse, para a gente alavancar essa temporada aí, e o Jets também vem pela frente, né? O Jets depois do Green Bay, e um jogo contra o Green Bay, que é o principal jogo agora desses próximos 5 jogos, tem um jogo contra o Jets. A gente vai bater no Jets, não tem problema não. Realmente impressionante a diferença de perspectiva, assim, né? É incrível. Você não ouviria um torcedor do Jets falando desse jeito, né? E assim, a gente não precisa muito longe também, lá já demitiu o técnico, já brigou com todo mundo no vestiário. É impressionante, ele não consegue conectar com o Devontae Adams, cara. O Devontae Adams foi fazer a primeira recepção dele no terceiro quarto do jogo contra o Cardinals. Não, concordo. Não estou discordando, não. O que eu só acho engraçado é que, por exemplo, você olha, Jets está 3-7, o Patriots está 3-7, Dolphins está 3-6. As visões são completamente diferentes, né? O Cowboys está 3-6, o Giants está 2-8. Assim, não tem muita diferença. E a gente já está no meio de novembro, cara. Então não é assim que, não, início de temporada, a estatística é esquisita. Não, cara, a gente já está na casa dos 10 jogos aí. É muito pouca diferença, mas as perspectivas das torcidas, cara, totalmente diferentes. Nem vou falar da galera do Patriots aqui, porque mais pra frente a gente vai falar, mas assim, né, a galera tá praticamente Drake May é o novo Tom Brady, né? Voltamos lá, tiramos o Bledsoe e agora a coisa vai. Mas o Jets, infelizmente, não tem mais jeito, né? E vou falar um ponto, Ticas, que a galera deixou passar um pouco batido. Quando o Robert Saleh sai, a gente tem que lembrar que o Robert Saleh é um cara de defesa. O que muitos comentaristas estavam dizendo era o seguinte, cara, você tirar o Robert Saleh vai fazer essa defesa desmoronar. Porque vai ficar um buraco lá que ninguém consegue preencher. E o Jeff Ulbrich, cara, ele não consegue, ele é o Moisés. Mas, às vezes, só como coordenador até conseguia. Além do Saleh, ainda tiraram o Ulbrich para ser o head coach. Então a defesa perdeu em 2 frentes. Eu acho que foi até pior. E ele não consegue, cara. Moisés não consegue, entendeu? Moisés não consegue. Esse é o famoso erro, Ticas, de você pegar o seu melhor vendedor e transformar ele em supervisor de vendas. Que aí você perde o seu melhor vendedor e você arruma um cara que não necessariamente é um bom supervisor de vendas, porque ele é um bom vendedor. Às vezes o seu pior vendedor é o seu melhor supervisor de vendas, porque ele não serve para vender, mas ele serve para gerenciar os outros. Vai chegar numa equipe comercial e falar assim, o Wallace, que é o cara que menos vende aqui, vai ser o novo supervisor de vendas. É motim, né? Então eu acho que essa decisão aí no Jets foi completamente equivocada e, sinceramente, Ticas, eu quero mais é que esse barco pegue fogo e afunde. É isso. Cara, a verdade toda da diferença de retrospecto, a gente já tinha decretado a falência, o fim da temporada do Bengals, que tá 4-6, tem uma vitória a mais. E o pessoal do Dolphins e do Patriots está assim, ó, ainda dá, hein? Tô olhando a tabela aqui, tá pegando a tabela do GE, igual o pessoal do Flamengo umas 3 rodadas atrás, depois que o Felipe Luiz assumiu. Deixa eu simular uns confrontos aqui, porque eu acho que ainda dá pra ser campeão. Galera do Patriots e do Dolphins tá fazendo a mesma coisa, simulando resultados na tabelinha para conseguir a última vaga do wild card. Lembrando que o Bengals ainda tá com uma vitória a mais nessa disputa aí também. Só pra gente não falar que não falou do Cardinals, cara, os caras estão jogando bem, consistente. Kyler Murray
parece que começou a estudar futebol americano novamente. E, cara, James Conner, temporada fantástica que esse corredor tá fazendo. James Conner e Trey McBride, os dois brabos. Quem chegou agora foi a Luana Lotti, nossa companheira de torcida pelo Baltimore Ravens, apoiadora da NFL, etc. diretoria. E o Arthur Fraser, ele corrige que o Jake Bates, foi dispensado pelo Texans no meio do ano. No ano passado, realmente, ele chegou a fazer um teste de training camp, eu acho, ficou no time de treino e depois foi cortado. Foi vender tijolo e depois reapareceu na UFL até chegar no Lions. Ainda teve esse gostinho aí de lei do ex no jogo do Sunday Night. Vamos pro treta, mas aí você pergunta, mas estão faltando jogos, faltam 3 jogos aí para completar a rodada. Calma, vamos falar desses 3 justamente no nosso Treta na TL. Assim como o nosso Luiz Carlos Figueira tá todo animado aqui, a torcida do Eagles tá em lua de mel novamente. Toda aquela dificuldade, aquele clima ruim, Jalen Hurts não gosta do Sirianni, o Sirianni só faz lenha, parece que tá resolvido. Os panos quentes vieram, conquistaram mais uma vitória, acachapante. O placar do jogo de domingo foi 34-6 contra o Cowboys, na casa do Cowboys. Então o Eagles se acertando aí, mas também jogando contra um time que provavelmente é o mais disfuncional ou um dos mais disfuncionais da liga, mãozinha dada com o New York Jets. Até então, até o começo do jogo, se especulava qual seria o grau da lesão do Dak Prescott, quanto tempo ele ficaria fora de combate. Quem se revezou no comando do ataque domingo foram Cooper Rush e Trey Lance. Chegou no terceiro quarto ali, não estava dando nada, botaram o Trey Lance, depois tiraram, depois botaram de novo. Aí hoje, na terça-feira, dia dessa gravação, saiu a notícia que o caso do Dak, apesar de ser hamstring, parece que o músculo soltou do osso. A tradução básica é essa: o músculo soltou do osso, o caso é cirúrgico, ele está de fato fora da temporada. Durante a partida, teve um drop do Sid Lamb, muito provavelmente por conta daquelas janelas do AT&T Stadium, e ele ficou cego pela luz do sol, dropou a bola, não conseguiu receber um touchdown que poderia, pelo menos, animar um pouquinho mais esse placar aí contra o Eagles. Aí, ao ser questionado sobre essa particularidade, o fato do sol bater reto, horizontalmente em alguns lugares do campo nesses jogos da tarde, aí o Jerry Jones foi questionado sobre isso e ele respondeu o seguinte, abre aspas: "Nós sabemos de que lado o sol bate quando a gente vai para o Caro Coroa. Vamos derrubar esse estádio, construir outro do zero então? Vocês estão de sacanagem? Todo mundo sabe onde o sol está. A gente fica sabendo com quase um ano de antecedência. Alguém me questionou sobre o sol. O que tem o sol? Cadê a lua?" Fecha aspas. Para completar, como se não fosse suficiente, o Micah Parsons, que finalmente voltou a campo, ele foi perguntado ali no vestiário, no pós-jogo, se o futuro do técnico Mike McCarthy o preocupa. E ele disse que não. Que ele se preocupa é com caras tipo o Zach Martin, veteranaço, tá indo aí pro final da carreira, e que trabalha muito mais duro. O Zach Martin trabalha muito mais duro que o Mike McCarthy. Jamais trabalhou. Que o técnico, se ele for demitido hoje, amanhã, ele consegue emprego em outro lugar. O Zach Martin não. Dali ele vai pra aposentadoria. Então, acho que desde aquele Jets de 2024, lembra dele? A gente não vê um climinha tão gostoso de disfuncionalidade num time, né, Magal? Ticas, é por isso que eu falo, assim, eu não posso reclamar do Cowboys, porque qual é a alegria que o futebol americano tá me trazendo esse ano? Dallas Cowboys. O time que consegue a façanha, olha que estatística maravilhosa. 5 jogos em casa consecutivos em que eles ficam 20 pontos atrás. Em casa. Aí você pensa, o torcedor do Dallas Cowboys, que tem o season ticket, e que todo jogo ele vai lá, bota sua roupinha, pinta sua cara, faz seu cabelo maluco, bota seu chapéu de cowboy, chega lá para ver o seu time em casa ficar 20 pontos atrás do adversário. É um clima gostoso. O que me espanta é o seguinte, Ticas, é que realmente eu vou ter que concordar com o Jerry Jones. Porque o sol tá lá. E o sol, quando bate, não tem como você parar o sol. Existe, por acaso, alguma tecnologia que impeça o sol de entrar pelas janelas? Não existe. Ninguém inventou. Uma tecnologia que chama cortina.
Inclusive é usado Eu conheço. em shows e eventos, o que justifica menos ainda por que durante o jogo... Ah, mas gera fotos maravilhosas, isso é verdade. Não sei, essa questão da cortina é nova? Essa tecnologia ela é recente? Porque eu mesmo não tinha ouvido falar disso. Já existia isso antigamente? Assim, concordo com o George Jones, não tem o que fazer. O sol tá lá e ele bate, gente. Só se a gente fizer agora todos os jogos à noite. Né? Só um detalhe, ele falou que fica sabendo com mais de um ano de antecedência. Eu acho que o sol bate... Eu acho que alguns milhões de anos no planeta Terra bate o sol, né? Então essa antecedência dele aí também tá um pouco... Não conta com isso com o intelecto de bilionário, não. Primeiro eles acham que o sol saiu do Yongu-Reku deles. Mas, de verdade, eu não sei se ele sabia isso muito antes disso, não. Cara, sim, cara. Eu não tenho como eu não ser repetitivo, gente. Essa instituição ela é muito falida, cara. Olha o nível. Pelo menos o Vovô Mara, ele sofre calado. Ele sofre, mas ele não fala merda. Entendeu? Então, pelo menos, ele tem essa noção. O Jerry Jones não, cara. É um negócio atrás da outra. E outra, o Sid Lamb falou, cara. O Sid Lamb falou que foi o sol, atrapalhou ele. Você vê que o Sid Lamb, essa recepção, ele sequer faz menção de pegar a bola. Ele tá com o bracinho ali de corredor, de quem vai receber uma bola, mas ele não se mexe, ele não tá enxergando a bola, cara. E me desculpa, assim, o Jerry Jones, desde o tempo que eu jogo pelada, a regra da pelada da galera sempre é que tem que mudar o campo por causa do time que tá contra o sol, pô. A regra é essa, de tanto em tanto você muda o lado do campo. Por quê? Porque não pode um goleiro ficar olhando pro sol o tempo todo, cara. Então, assim, acho pouco. Quero mais é que essa franquia se exploda, se afunde inteira. Se você tá precisando do Dak Prescott para salvar o seu futuro, meu amigo, você tá ferrado, para não falar outra coisa. Então eu acho pouco, eu quero mais que se lasque mesmo. E vou dizer mais. Vou rogar minha praga aqui. O contrato do Mike McCarthy está expirando. Eu não duvidaria do Jerry Jones ir lá e renovar o Mike McCarthy. Contra tudo e contra todos. Não duvidaria do nível de maluquice do velho. Até porque se ele não renovar, a não ser que ele consiga convencer o Bill Belichick a voltar à ativa, largar a novinha em casa e voltar à ativa, desculpa, amigo, quem que você vai botar aí no lugar que vai fazer um serviço melhor com o nível de falência que vocês têm? Não vai. Então, vida longa a esse Cowboys sofrível e falido. O Magal tá querendo o mesmo contrato do Dabol e do Schoen pro Mike McCarthy em Dallas. Já garanti que ele vai ficar e aí sobra sempre pro QB. 5 aninhos de leve. Duas coisas. Uma, o sol lá nesse horário é intencional. O AT&T Stadium foi construído para isso, para prejudicar os adversários, quem for jogar lá. Você quer um outro estádio desse? Do Indianapolis Colts. Também é construído com janelas enormes nas duas end zones, para que quando jogue lá o Indianapolis Colts, ele saiba e continue contando com o sol. Quer um outro estádio assim? Também o do Miami Dolphins. A linha onde fica, a sideline onde fica o oponente, ela é 100% o tempo inteiro no sol, nos jogos de dia em Miami. E lá chega a fazer 40, 42 graus na sideline dos gordola que estão do outro lado. Então, isso aí não nasceu hoje. Embora o seu Jerry Jones não soubesse, com apenas um ano de antecedência, a posição do sol lá no AT&T, tenho certeza que os arquitetos e engenheiros são um pouco mais inteligentes do que um bilionário que nunca estudou para nada na vida. Então é intencional, e quem tem que saber lidar com isso é o dono da casa, o Dallas Cowboys. Impressionante que isso nunca foi fator nas 16 vitórias consecutivas dentro de casa que eles tiveram entre as temporadas retrasada e passada. Isso nunca foi um fator, né? Nunca pesou. Mas tá pesando agora, né? O Jalen Waddle zoou essa recepção. Não sei se vocês viram no Monday Night, teve um lance que ele não conseguiu pegar a bola e ele sai fazendo assim, né? Falando que foi o sol. Mas isso é óbvio que era brincadeira, né? Passando a mão em frente da face mask, zoando o próprio Sid Lamb, que realmente não enxergou a bola. Nosso Robson Cássio vai na mesma linha de vocês. Engraçado que nos anos 90 o sol não batia na dinastia dos Cowboys. É por aí. Nunca foi uma questão. O Kellen Moore, que hoje é coordenador ofensivo do Eagles e era do Cowboys antes de ir pro Chargers e bater no Eagles, ele falou, na hora de você decidir as suas chamadas, você conta com isso. Você conta onde o sol tá batendo e você decide de acordo.
Nunca foi um problema para quem trabalhou lá, mas aparentemente passou a ser a partir desse ano, porque o Dallas tá essa bagunça. Então, o Jerry Jones, ele não sabe se expressar, né? Ele sempre parte para a carteirada do bilionário, que é o dono da bola, é o dono do estádio, é o dono do brinquedo, e ele não sabe argumentar. Por quê? O dono Porque do sol. do sol. No conteúdo, ele tá certo. Não faz sentido nenhum reclamar do sol a essa altura do campeonato por conta de uma bola que o Sid Lamb não conseguiu receber. Então, na teoria, ele tá certo. O problema é a forma, o jeito que ele fala, e parece que tá sendo burro de maneira proposital, né? É como um bilionário dono do estádio, como qualquer outro. Então não dá pra levar ele muito a sério. Mas impressionante, cara. Comparado com a expectativa, comparado com os contratos que foram assinados na intertemporada, é realmente... Só compara com o Jets mesmo, por incrível que pareça, né? Ô Ticos, falando desses contratos aí, ó, você escutou primeiro aqui o NFL, etc, né? Renovaram o Sid Lamb, renovaram o Dak Prescott, ia sobrar para uma estrela, né? Parece que essa estrela é o Micah Parsons. Já tá dando declaração aí, falando que não tá preocupado com o Mike McCarthy, falando que tá preocupado com o Cara, já verbalizando ele é o negócio pra sair. Ele é outro. Ele é falador. E aí depois que essa declaração que ele deu repercutiu, aí ele falou que prefere pagar a multa do que ficar dando entrevista pós-jogo, porque levam tudo... Gente, mas aí não tem contexto não tem nada tirado de contexto. Ele falou que o Zach Martin trabalha mais duro do que o Mike McCarthy. É verdade. O trabalho do guarde no treino, durante a semana, durante a carreira, ele é muito mais desgastante físico do que o head coach. Mas você não fala isso nesse momento do seu time. Na semana passada, ele foi no podcast dele e falou que pro Falcons, que na época eu acho que tava 6-2, jogar contra o Cowboys é como se fosse Super Bowl e pra eles é só mais um jogo. Aí o Falcons foi lá e bateu na cara do Cowboys. Então, tem que parar de falar também, tem que jogar bola. O clima tá horrível, cara. O clima tá horrível e estamos vendo um dos piores Dallas Cowboys em muito e muito tempo. Por mais que não seja vencedor de fato há 30 anos em relação a títulos e resultado, perdedor desse jeito, com essa crise toda, tinha muito tempo que a gente não via também. Deplorável a situação do Dallas Cowboys. Nosso João Henrique, torcedor do 49ers, chegou aqui, deixando o like para escutar amanhã no trabalho e em hora boa, daqui a pouco a gente vai falar do 49ers dele. Nosso Rodrigo Justo, falando Ravens Flock, não quero mais emoções, obrigado, não tem jeito. O Ravens vai ser assim até o final, uma montanha-russa de emoções. Nosso Fernando Pedrotti dando seu boa noite e só querendo dizer uma coisa ao Ticas, continue não apostando no Patriots. Olha a empáfia da torcida do New England Patriots depois de bater um dos piores times da liga no momento, o Chicago Bears. É isso aí, ó. Dito isso, vou voltar pra festa. Amanhã eu ouço. Observação, Magal não pode faltar nesse time. Valeu, Pedrotti, nosso Ticketmaster. Um abraço pra você. Eu comentei do Jets lá, ó, porque o nosso Marcos Paulo Candeloro, salve meus podcasters favoritos. Um abraço desiludido do lado verde de Nova York. Abre parênteses. Ainda estamos melhor que o Giants. Fecha parênteses. Aí é verdade, né? Chegou atrasado, amanhã o ovo completo. Valeu, Marcão, um abraço. E o pessoal da Quinta Descida também, mandando seu salve, valeu demais. Gui Martins, Monstros Sagrados, muito obrigado pela presença. Já que eu avisei que a gente ia falar do 49ers, o 49ers teve uma ótima, né? Era pra ser um jogo de paz, com a volta do McCaffrey, enfrentando o Buccaneers, que tá todo esfacelado de lesão também. Aí no começo do jogo já perdeu o Tristan Wirfs, o left tackle, mas o kicker Jake Moody também voltando de lesão no tornozelo, ele perdeu 3 field goals seguidos. Aí o Deebo Samuel perdeu a paciência, foi lá tirar satisfação, começou a falar mais em tom de cobrança com o Jake Moody. O long snapper, o Tabor Pepper, tomou as dores do Jake Moody, entrou na frente e começou a xingar o Deebo. O Deebo foi e deu o famoso pescotapa frontal, deu aquela segurada, apertada, empurrada no pescoço do Tabor Pepper, que inclusive é muito maior que o Deebo Samuel, virou de costas, saiu andando, o Pepper foi andando atrás dele, mas xingando ele, a mãe, o pai, a avó, a terceira geração, e o Deebo Samuel só baixou a cabeça e foi andando até o banco, e o Pepper xingando atrás. Apesar dessa treta toda, chegou no final, o Jake Moody conseguiu se consagrar, guardando o field goal da vitória para 44 jardas e fechando o placar em 23-20 para o 49ers. O outro lance memorável desse jogo foi o que comentou o nosso Anderson Ribeiro lá em cima, o Baker Mayfield numa quarta descida, com o braço preso pelo Nick Bosa, e ele vai e ganha tempo, continua ganhando tempo e consegue acertar o passe e fazer a conversão. Então o Baker Mayfield também
tá passando abaixo do radar o que esse moleque tá jogando lá em Tampa Bay. Ainda no domingo, sobre a treta na sideline, o Kyle Shanahan disse que não tinha o que comentar sobre o ocorrido. Já na segunda, ele voltou atrás, obviamente passando aquele paninho, disse que a cobrança do Dibble com o Moody era só um incentivo, que o Peppers exagerou na hora de tomar as dores, mas que aí o Dibble também não tinha que agredir, não tinha que bater no pescoço do colega, mas vida que segue, águas passadas, o time não vai multar ninguém. Vocês concordam com o Kyle Shanahan? Ou ele tá só tapando o sol com a peneira de que o seu time tá cada vez mais disfuncional, apesar de estar conseguindo acumular umas vitórias aí? Ticas, eu vou colocar isso na conta da vontade de ganhar, cara, porque realmente é frustrante você ver alguém que o Jake Moody já decidiu jogos pro 49ers, né? O próprio Deebo Samuel sabe disso, né? E sabe que tanto ele quanto o kicker podem ser decisivos a qualquer momento pro time. Acho que é muito também do fato de que o próprio Deebo Samuel está jogando com lesões, né? Mais de uma lesão, e está frustrado porque também não consegue ter o desempenho físico e dentro de campo para poder ajudar o 49ers, e quando o ataque posiciona o kicker para poder fazer um chute, ele espera que seja convertido, e parte disso é aquele ocaso que a gente está presenciando em alguns dos grandes kickers na NFL. Então, eu vou colocar isso mais no calor da emoção do jogo, e que a cobrança do Deebo Samuel tenha que ser, provavelmente foi nesse sentido, e só escalonou com um armário gigante, que é o long snap. É até engraçado a cena do long snap, porque o Deebo Samuel não é uma pessoa pequena também, não. A gente tá falando de um cara de quase 2 metros, com mais de 100 quilos, e forte pra cacete. E o long snapper é maior e mais forte do que ele, né? Não é nada muito desequilibrado ali. Numa luta de boxe dava pressão. Mas, e tanto é que o Deebo Samuel acaba, depois que comete a besteira de encostar no coleguinha, ele acaba baixando a cabeça e indo embora, né? Mas eu acho que é isso, é mais o calor do momento. Não acho que não deveria ter multas, justamente para não incentivar que isso acontecesse mais vezes, né? Se você não multa, não chama atenção e tal, isso pode ser que ocorra mais vezes, mas eu acho que fica tudo no calor do momento de querer ganhar o jogo, né? Eu acho que o Shanahan tá certo em botar panos quentes nessa história, mas acho que cabia uma multinha aí pela indisciplina, tanto de Deebo Samuel quanto do long snap. Discordo, craque. Não pode. Pode. Você não pode partir para agressão com o seu colega de time, porque aí que seria o correto, com muitas aspas aqui. Então, o Jake Moody tem que ficar lá na sideline, toda vez agora que o Deebo dropar uma bola, ele tem que ir lá e meter a mão no pescoço do Deebo. Ah, você dropou uma bola? Mão no teu pescoço, pô. Aí, tu tá perdendo o jogo. Aí, não conseguimos first down por sua causa. Porra, não pode. E aí tem uma coisa, cara, que o Mr. Catra já dizia muito. Humildade e disciplina sem neurose e sem caô. Tá faltando tudo isso aí, cara. Tá faltando humildade e tá faltando disciplina. É inadmissível de Bolsonaro fazer o que ele fez. Inadmissível. Do mesmo jeito que é inadmissível o Bolsa, como um jogador de defesa, encostar no QB e ser arrastado por um stiff arm a quantidade de tempo que ele foi arrastado. É inadmissível, cara. É justa causa. Você não pode. Não pode. Se você é um jogador de defesa e você encostou no QB, o QB tem que ir para o chão. Ponto final. Nem que seja você se agarrar no braço do QB e se jogar com o seu peso no chão, cara. Agora, literalmente, o Baker trouxe o Bolsa para passear. Falou assim, amigo, você encostou em mim? Tá bom, vem comigo aqui rapidinho que eu vou só lançar a bola pro maluco ali na frente, eu já te atendo, só um momento. E o Bolsa aceitou. E aí, não adianta chegar em rede social, e é por isso que eu fico meio puto com esse negócio que o jogador faz. Não adianta você ficar pensando na roupinha extravagante que você vai chegar no jogo se na hora de fazer o seu serviço tu me faz uma merda dessa. Então, sinceramente, na próxima, chega de calça e camisa preta, sem firulinha e faz seu serviço, que é melhor. Eu tô com o Magal. Eu acho que se abre aí essa margem de cobrança, aí onde que você limita? Quem que pode cobrar quem? Não, cobrança, hierarquicamente, ela tem que vir de cima para baixo. Special teams é uma coisa, ataque é outra,
Não dá pra descambar, não. Mas esse 49ers, a gente tá falando há muito tempo. Aliás, qual o primeiro podcast que tá falando? Tem alguma coisa acontecendo lá. Pelo menos do Brasil, né? Vamos falar a verdade. Esse 49ers, esses papos de contrato, esse disse-me-disse, o Brenda Ayuk dando chilique pra trocar o short no treino. Tem alguma coisa aí, e realmente, não é porque é fácil você bater na trave tantas vezes e não chegar ao seu destino final, que é a conquista do título do Super Bowl. É difícil mesmo, mas a gente já estava vendo isso acontecer. Eu acho que é uma prova de um vestiário rompido, essa situação toda. O Shanahan tá no serviço dele, tá fazendo o correto, ele tem que passar o pano mesmo, não pode jogar os caras aos leões, mas da porta para dentro ele tem que dar uma chamada, porque isso realmente não pode acontecer, né? Pode sair do controle muito fácil isso aí. Para encerrar o nosso treta, essa é boa, hein? Em homenagem ao nosso Ticketmaster Pedrotti, que tá todo animadinho aí, vamos falar do outro lado dessa bola. Em homenagem ao nosso Washington Ferreira também, tá sempre presente aqui na nossa live, um abraço para ele. Ele que é torcedor, sofrido, dessa franquia chamada Chicago Bears. Vamos relembrar. First pick no draft, Hard Knocks, aquele hype gostoso, como o melhor time que um quarterback de primeira escolha já pegou na história da NFL. Entre trancos e barrancos, o Bears foi lá e conseguiu ganhar 4 e perder 2 até a semana 7. 4 vitórias e 2 derrotas. Só que aí tinha um Jaden Daniels pela frente, um Hail Mary, e de lá pra cá são 3 derrotas seguidas, 21 drives consecutivos sem marcar um touchdown, e o prego no caixão foi justamente a derrota para o Patriots do nosso Pedrotti, que é considerado aí um dos piores times da liga, apesar do Drake May estar jogando bem. E não foi só uma derrota, foi uma derrota por 19-3 para esse Patriots aí. Aí não deu outra, né? Como resultado, o coordenador ofensivo Shane Waldron, que acabou de ser contratado, então foi contratado, dirigiu o ataque do time por 9 jogos, já foi demitido. Quem vai assumir interinamente a coordenação ofensiva ali é o Thomas Brown, que atualmente servia como coordenador do jogo passado, jogo aéreo. Na semana passada a gente comentou aqui que o DJ Moore simplesmente desistiu de uma jogada no meio. Quando o Caleb Williams começou o scramble, o DJ Moore olhou e falou assim: ah, rapaz, eu vou embora. E sentou no banco no meio da jogada. E hoje, na terça-feira, já saíram alguns reportes dizendo que alguns veteranos do time estão pedindo Tyson Bagent titular no lugar do nosso Calebão. O técnico Matt Eberflus parece que está só esperando ali aquele aviso para passar na RH, e enquanto isso, os torcedores rivais ficam ensandecidos com as passadas de pano da imprensa nacional, principalmente a nossa imprensa nacional aqui, pro Caleb Williams. Um abraço pro nosso Anos da Forlin. O Caleb Williams hoje, ele é o pior quarterback da turma. De resultado, de desempenho, filme, a gente não assiste, mas quem assiste tá falando. Tomada de decisão, hoje ele é o pior. Bo Nix tá melhor, o Drake May tá melhor, e o Jaden Daniels já tava melhor desde o início, né? Então chegou a hora. Vamos bater esse martelo aqui em homenagem ao nosso Andrews também. Caleb Williams, culpado ou inocente pela desgraceira que tá se abatendo sobre o time mais hypado dos últimos tempos, Chicago Bears? Culpado, Ticas. Culpado. E vou te dizer por quê. O trabalho do quarterback não é o trabalho igual dos outros jogadores. Não existe uma equivalência de posição. A galera tem que entender isso daí. A posição do quarterback é uma posição privilegiada. Quando o quarterback joga bem, ele ganha os melhores contratos, é ele que aparece na capa das revistas, é ele que dá entrevista, ele é o bambambam do time. Tanto é que você vê que o trabalho do quarterback ele é bem executado quando a OL faz o seu serviço. E você vê o Tristan Wirfs dando entrevista, você vê os grandes OLs dando entrevista, aparecendo em capa de revista, sendo chamado. Não. Então é o seguinte, meu amigo, quando você é o quarterback, essa é a sua realidade. Se você jogar bem, você vai ser hypado, você vai ganhar dinheiro, taranã. Quando você jogar mal, ainda que a culpa não seja completamente sua, o boleto vai vir no seu nome. É isso, é você que vai ter que pagar essa conta. É como acontecia lá no meu nada saudoso colégio militar, Ticas, que tinha a galera da Legião de Honra. A galera da Legião de Honra usava uma bolachinha azul no uniforme assim, para mostrar a cara da Legião de Honra,
E aí só que eu tinha o seguinte, quando você era legionário, que era como a gente chamava, quando você tomava uma punição, ela era em dobro. Porque você era um cara da Legião de Honra, você tinha que dar o exemplo. Né? Eu, felizmente, nunca fui legionário, porque eu nunca fui Floxichê, né? Então as minhas punições contavam normal. Mas é o que acontece com um quarterback. Então, por mais que o Caleb Williams seja um calouro, ele tá chegando, baraná, sim, meu amigo, mas você é da Legião de Honra. Então, quando você faz merda, a sua punição conta em dobro. E eu acho que é o que está acontecendo aqui. O que eu faria se eu fosse o Caleb Williams? Botava a sandalinha da humildade, aproveitava essa off-season aí, fazia um trabalho sério, voltava melhor, mais forte, mais técnico, para começar de novo. Porque é isso, essa é a função do quarterback. Tem que segurar esse rojão aí. O Chicago Bears, com esse hype inteiro, com as armas que tem no ataque, e com o seu Caleb Williams como QB, fez 3 pontos nesse Patriots aí, né? Cujo qual Miami, com o Tyler Huntley comandando o time, meteu 15. Fora de casa. Então, meu querido, tá muito funcionando isso aí, não, né? Não dá. Tô medindo time ruim com time ruim. Time em má fase, time na draga com time na draga. O cara é, agora, neste momento, o pior dos calouros da NFL. Banco nele. Banco nele até para ele aprender. Até para ele poder observar outro quarterback comandando o mesmo ataque que ele comandou. Rodando as mesmas jogadas que tem para ele jogar. E aí, para ele aprender que dá ou não para fazer mais com o que ele tem na mão. E aí, esse banco pode até soar para todo mundo um fim de carreira para o Caleb Williams. Mas não é. É um aprendizado também. E é melhor para o Chicago ele ter esses episódios agora do que chegar daqui a 2, 3 anos com um contrato já por vencer e falar, realmente, desperdiçamos 2 ou 3 anos. Acho que tem que ir para o banco até para aprender. Eu acho que se acabou de trocar o coordenador, não dá para mandar ele para o banco. A gente tem que ver nas mesmas condições como que esse ataque vai fluir com um outro chamador de jogada. Vamos lembrar que o Shane Waldron ele já era muito criticado, e aí vamos mandar um abraço pro nosso MM, que foi o primeiro que veio aqui e falou assim, isso não vai dar certo. O Shane Waldron já era o cara super questionado no Seahawks. Teve uma entrevista do Jackson Smith-Njigba, que ele foi perguntado por um repórter, o Shane Waldron vai ser o novo coordenador do Bears, o que você tem para falar pros torcedores do Bears? Aí o Smith-Njigba, ele olha pro repórter e fala assim, a gente tá ao vivo? Aí o repórter, não, a gente tá gravando ele. Pô, desejo sucesso, ele é uma ótima pessoa. Então esse é o nível do Shane Waldron. Aí eu acho que realmente não é a hora de colocar o Caleb no banco, não. Eu acho que a responsabilidade é dividida, não é só dele. Agora, os assistidores de tape estão falando que do jeito que está sendo desenhadas as jogadas, tem running back fazendo bloqueio pro lado errado. Então o jogo passado tá horrível. Os torcedores do Patriots, os defensores do Patriots da linha, que sacaram acho que 8 vezes o Caleb Williams no jogo, eles já estavam no final ajudando ele a levantar e dando aquele tapinha na cabeça dele, falando assim, rapaz, força aí porque não tá fácil não. Então quando você chega com esse nível de solidariedade do adversário que tá te amassando ali no jogo, aí eu acho que você sabe que a culpa não é só sua, que realmente eles não estão te ajudando aí nas condições. É claro que existe, de certa forma, 2 pesos e 2 medidas, principalmente em alguns lugares da imprensa nacional, e é normal, gente, a gente aqui também mistura. O nosso clube, ninguém é 100% imparcial. A gente tenta ser, a gente faz o exercício contraditório, mas a gente é apaixonado, a gente é torcedor, a gente tem os nossos times. É claro que em algum momento a gente também vai embolar um pouquinho essa opinião de acordo com o nosso amor pelo time. Tem membro da imprensa nacional que também faz isso. Eu acho justo quem, como o nosso Andros, critica. O cara tem que saber separar as coisas. Agora, a culpa também não é só do Caleb. Então, eu acho que tem que esperar o novo coordenador vir. E aí, realmente, se nada melhorar, põe o Tyson Bagent e o ataque começa a rodar maravilhosamente, aí realmente a gente pode cravar o carimbo de Caleb Bust. Já pensou, rapaz? Do outro lado, o Drake May tá só alegria, né? Drake May só alegria, vamos ver até quando, porque o Caleb Williams até outro dia tava também. Calma aí, galera, calma aí.
O Washington falou pra esquecer, esquece essa porra. O ânimo da torcida do Chicago Bears, tá vendo? O nosso Fabrício Guedes pergunta se a situação do São Francisco seria a frustração da campanha ruim. Acho que é muito provavelmente, né? Não só a campanha ruim, como as campanhas boas que não resultaram em título. Isso vai pesando na galera e é normal também, faz parte, né? É o nosso Andrews que a gente citou. Passando para deixar o abraço e dizer que o Panthers está de bye, logo é a melhor semana da NFL para o torcedor de Carolina. Que isso, o bom é sofrer junto. O time de folga não é tão bom assim não. E o Gui Martins disse que a Hail Mary acabou com o psicológico do Bears. É a Hail Mary do Jayden Daniels. Depois dali foi só ladeira abaixo, e aí a gente entra no imponderável, né? Como que um jogo que estava praticamente ganho, ele é perdido dessa forma, como que pesa na cabeça da galera. É o imponderável, não tem jeito. Bom, agora sim, fechou o nosso roletão com treta junto, a gente pode ir para ele. Está de volta o nosso TD ou Fumble. Acertou a miserável. Aparentemente, vocês vão falar que a gente tá de ranço aqui, mas também o pessoal não ajuda, né? Não ajuda, eu até já sei qual vai ser o resultado, mas enfim. Aparentemente, a juíza de linha, escalada para o confronto entre Broncos e Chiefs, achou uma boa ideia dar uma tietada e pedir uma selfie com a Taylor Swift no estádio antes do jogo. A juíza é a Sarah Thomas. Aproveitamento de oportunidade inocente ou a prova definitiva que o script da temporada já está fechado? TD ou Fumble? Fumble. Já defendemos a Sarah Thomas aqui, inclusive, em outras situações, mas desculpa aí, Sarah. Não tem condição. Não tem condição, desculpa. Fumble. Então, como eu adoro, pra mim é TD. Eu vou lá contra o Swifter, meu querido. Eu conheço a potência desse pessoal na internet. É TD. Tamo junto. Se eu tivesse lá, eu fazia foto e dava em cima. Não, tô brincando. Dava em cima da Taylor Swift, não, que eu tenho medo de morrer aqui dentro de casa. Foda-se o Travis Kelce se eu fosse solteiro, mas a Carol me mata. Fumble facinho, facinho. Muito fumble. Eu sempre gosto de usar a palavra aqui, o decoro. Aquela etiqueta, aquele protocolo que você tem que ter, dependendo do ambiente, dependendo da situação. Eu não veria problema nenhum. Ela encontra a Taylor Swift num show, na rua, no camarim, sei lá, no camarote, qualquer outro lugar. Agora, no ambiente de trabalho, toda essa polêmica, todo esse hype da Taylor Swift pela NFL, toda a crítica dos adversários, aí você vai fazer uma chamada de vídeo com a sua família e aproveitar para tirar um print junto da Taylor Swift para mandar para a galera. Aí eu acho que é o decoro, né? A Taylor Swift hoje é muito identificada com a torcida e com o time do Kansas City Chiefs por conta do relacionamento com o Travis Kelce. Não pega bem, falta um pouquinho de decoro, a Sarah Thomas não devia ter feito isso, fumble para ela. Nada de teoria de conspiração, de script, nada disso. Só uma questão de postura mesmo da profissão. Gostou, Magal? No Monday Night Football, o running back do Rams, o Kyren Williams, descobriu uma nova maneira de tanto irritar quanto afastar os seus adversários numa briga, daquele empurra-empurra que é comum a gente ver entre as jogadas. Ele simplesmente espetou o dedo no buraco do capacete e cutucou o ouvido do cornerback do Dolphins, o Kader Carru. Se essa moda pega, é TD ou fumble? E o nome do Corru é quase, né? Então, obviamente é fumble, né, cara? E você fazer isso pode até prejudicar a audição do coleguinha, e enfiar a mão dentro do capacete nunca é bom, gente. Vamos poupar os orifícios das pessoas. É fumble. Eu vou dar TD porque é uma brincadeira moleque, uma provocaçãozinha suave. Brincadeira moleque, se você tivesse lambido o dedo e botar. Isso é brincadeira. Eu acho que ele tá no lucro, porque no FABR eu já vi jogadores enfiando o dedo em outros orifícios do jogador adversário. Então, agradece que foi só no ouvido, só no capacete, meu amigo. Eu vou de TD. Você não tem violência, você não tem... Dá pra ver, ele foi com carinho, ele foi com cuidado. E o Carru até deu aquela desarmada, aquele susto. Ai, que susto! O que é isso me cutucando aqui? Cara, se todas as tretas, as brigas fossem resolvidas com uma coçadinha no ouvido, pô, TDzaço, menos violência, menos briga aí, menos lesão. TDzaço, adorei a estratégia do Kyren Williams. Só registrar aqui que a Luana Lott deu fumble pra juíza, que foi tietar a Taylor, porque ela é hater da Taylor na NFL. Ela é Swifter, ou é Swiftie,
Mas na NFL ele é hater, então fumble pra Sarah Thomas. Gostei, Luana. Isso aí. E esse aqui é habituê da NFL, etc. Ele é habituê desde aquelas declarações lá sem sentido, que ele gostava de comer sem talher, andar sem sapato, o homem primitivo. Dessa vez, o wide receiver do Bills, o Mac Hollins, chegou atrasado para uma reunião do time no hotel em Indianápolis antes do jogo contra o Colts, porque ele preferiu subir de escada, já que ele só usa o elevador quando não tem outro jeito. Então, não sair quase nunca do personagem do homem primitivo. É TD ou fumble? Olha, Ticas, eu vou ter que dar fumble, porque essa galera precisa entender o seguinte: nós evoluímos por uma razão, gente. Parem de usar esse argumento de evolução, de darwinismo. Ah, será que de darwinismo? Não é isso não, gente, mas existe uma evolução por uma razão. Você não pode vir com essa conversa de não, porque o homem primitivo ele fazia uma dieta de proteína. Amigo, você não é mais um homem primitivo. Acorde. Existe o elevador? Use. Existe tênis? Use. Existe talher? Use. Aí eu não sei se foi culpa dele, Ticas. Eu recebi no Instagram esses dias uma propaganda de um rapaz aí que faz um treinamento físico para você andar igual o gorila. Ô, gente, realmente é a idiocracia que está começando. Quem não viu, assista o filme aí, porque esse é o cenário do futuro que nós estamos vivendo. Então, fumble. É um fumble bem claro e assim, ó, ele preferiu de escadas, já que ele só usa o elevador quando não tem outro jeito. Esse era não tem outro jeito. Não tem outro jeito, você vai chegar atrasado se você for de escada. Então você usa o elevador. Então é fumble, pô. Não, e véspera de jogo vai ficar subindo escadaria também. Ah, não, cara. Fumble, esse personagem dele, eu acho pífio, sinceramente. É bom jogador, ele é até melhor do que eu imaginei quando ele apareceu aqui falando que come com a mão. Tanto que ele acabou sendo dispensado lá do Falcons na época. E no Bills ele tem sido útil aí em algumas situações específicas. É bom jogador, não é ruim não. Mas, cara, esse personagem é ridículo. Fumble, porque passamos dessa fase já, né? Pelo amor de Deus. Na coletiva pré-confronto contra o Ravens no Thursday Night Football, o Ja'Marr Chase foi perguntado se a preparação para um jogo na quinta é tipo a mesma coisa que ficar até tarde estudando em véspera de prova na universidade. Ao que o recebedor simplesmente respondeu: eu não estudei na faculdade. Sinceridade louvável ou mau exemplo para a nova geração? TD ou fumble? Não, TD, ele sabe, todo mundo sabe que o atleta é empurrado com a barriga para a universidade e ninguém quase nunca termina. Raros são as figuras que depois voltam para poder terminar o que começaram lá atrás, né? E tanto é que a gente destaca quem é que tem diploma, quem é que tem diploma de quê, né? Um voltou para poder fazer medicina, né? O Sherman tinha diploma de jornalismo. Então, realmente isso aí é tudo verdade. Ja'Marr Chase nada mais que responder no automático. TD. Eu vou ter que dar fumble, né? Eu sou um acadêmico, pô. Você não pode ficar escancarando aí que você não estudou, pô. Me ajuda aí, né, meu amigo? Vamos contribuir para a educação, né? Então, fumble. Eu vou te ter desaço. Você vê a resposta dele, ele abre aquele sorrisão e fala: ah, cara, não estudei, não. Pô, jogador de ponta, de college futebol, LSU, gigante o time, gigante, conferência mais absurda do college. Cara, todo mundo sabe, e ele admitir isso, rindo de orelha a orelha. Ah, cara, essa eu vou ficar te devendo, porque eu não estudei muito na faculdade, não. TDzaço, adorei. Né? Por mais maus exemplos assim. Ó, o nosso Gui Martins, ele falou que o Magal tem razão, podia ser um pula pirata, então só a coçadinha no ouvido, TDzaço lá pro Kyren Williams evitando a briga. E o nosso Eduardo Tolentino chegou dando seu boa noite perguntando se estamos ao vivo. Estamos ao vivo só no Instagram. Aparentemente o YouTube deu algum problema que a gente não conseguiu resolver a tempo, mas também já tá acabando. Então depois a gente resolve a galera do YouTube lá. Mas avisa aí no grupo. Para quem estava no YouTube a gente caiu. Pelo menos no Instagram continuamos vivos, firmes e fortes até encerrar esse episódio. Para fechar o TD ou Fumble. Ao ser perguntado se pretende continuar trabalhando no futebol americano universitário a longo prazo, o ex-coordenador defensivo do Giants e atual coordenador defensivo da Universidade de Michigan, Don Wink Martindale, respondeu que, abre aspas, sou grato por estar aqui. Amo os jogadores que nós temos. É bem melhor do que estar em alguns lugares que estão 2-7 na temporada. Fecha aspas. Só um parênteses, agora tá 2-8. Ranço saudável ou dor de cotovelo de quem não consegue superar? TD ou fumble? Como se ele tivesse feito um ótimo trabalho enquanto ele estava lá, né? Para começo de conversa. Então acho que ele devia calar a boquinha, falar um pouquinho menos de merda, assim, de leve, tá?
de leve, tá? Fumble. Não, pra mim é fumble porque, obviamente, se você tá na NFL, você tá na elite do esporte que você tá treinando. E a universitário é um degrau abaixo. Então, não é melhor. A melhor universidade não é melhor do que o cara que tá 0-8 na temporada de NFL. É fumble. Se eu fosse me apegar sobre a diferença de nível, eu daria TD. Na verdade, eu daria fumble, né? Pra declaração. Mas, se a gente passa semana a semana aqui defendendo o ranço, defendendo o rancor, defendendo a primeira oportunidade que a pessoa tem de demonstrar a dor de cotovelo dela, eu não tenho como dar fama. Eu tenho que dar TD pro Martindale. E outra, deve ser muito mais feliz. Eu não sei qual que é o retrospecto lá da Universidade de Michigan, mas pelo menos enquanto tava com o Harbaugh lá, acabou de ser campeão nacional, né? Eu acredito que o ambiente, apesar do nível ser mais baixo, o ambiente deve ser muito melhor do que esse Giants 2-8 com a mídia de Nova York no pé, e o pessoal reclamando, e tem que dar entrevista, e o Mara reclama, e o Magal vem aqui e reclama. Imagina o Wink Martindale ter que ouvir o Magal vir aqui toda segunda-feira chorar do desempenho da defesa dele no Giants. Eu acho que ninguém aguenta, então vou dar até desastre pro rancor dele de estar lá. Só lembrando, Ticas, um pequeno detalhe que acho que o Martindale tá esquecendo. Aquela treta de roubar sinal em jogo universitário ainda está rolando, tá? Aquela treta não acabou, tá? O Harbaugh veio para a NFL, vamos fingir que nada aconteceu, mas as investigações continuam, o processo ainda está rolando. Então, se eu fosse o Martindale, eu ficava bem pianinho, bem quietinho, porque a gente não sabe o que isso vai dar ainda, tá? Inclusive a punição do Harbaugh tá na geladeira, né? Ele só não tá punido porque ele não tá lá treinando. A do Harbaugh sim, mas se der alguma coisa pro time, o Martindale pode ficar suspenso aí e ficar sem trabalhar, porque o time dele tá suspenso. Então, né? Aí vem alguém do Giants, pode falar assim, eu prefiro estar num time que tá trabalhando do que estar num time que tá suspenso porque roubou o sinal dos outros, né? Mas, né, são só comentários. Parece que a NCAA tem a política de individualizar esses problemas, né? Suspensão no Harbaugh se voltar um dia para a NCAA. O Connor Stalions, o responsável lá, que se disfarçava para roubar sinal, ele tá banido da NCAA, parece, para sempre, mas aí até chegar num programa desse tamanho, que injeta tanto dinheiro, que gera direito de transmissão, que paga os maiores salários, eu acho que não chega não, tá, Magal? Não, e aí, pra galera que quiser acompanhar isso aí, cara, assistam o Untold que tem na Netflix sobre essa história, porque, cara, é maravilhoso. E destaque pra esse maluco que não poderia ter um nome melhor, né? Connor Stalions. Parece que é um roteirista que criou. Parece um personagem, né, cara? O nosso Eduardo Tolentino, direto das férias, direto lá do resort, falou que acha que vai acabar em pizza. Ele que deve estar desfrutando de uma pizza muito gostosa a essa hora. Mesmo assim, marcando a sua presença, avisando lá no grupo que o YouTube caiu, que estamos ao vivo só no Instagram. Obrigado, Eduardo. Valeu demais, hein? Ele falou que vai ficar nisso, vai ficar na multinha e pronto, sem suspender ninguém, segue o jogo. Bom, chegou a hora de olhar para frente, vamos olhar para o futuro, para a semana 11, vamos ver o que vem por aí com o nosso tradicional Palpite Cetra. Estão de bye Cardinals, Giants, Panthers e Buccaneers. Rodada começa num Thursday Night Football. Esse promete, hein? Esse aí não pode deixar de ver. Toma um cafezinho, prepara um energético aí, porque esse vale a pena ir até o final. Eagles e Commanders, quem leva? Commanders. Desculpa aí, galera do Eagles. Não, eu também acho que o Commanders vai... alguém vai ter que pagar por essa derrota que eles tiveram aí dos Steelers. Eu vou de Commanders também, eu acho que eles estão mordidos e é a chance de fazer frente. O Commanders está 7-3 e o Eagles está 7-2, eu acho, não é? O retrospecto, confere aí pra mim. Então é a chance de passar na frente e tomar a dianteira da divisão para poder cumprir aí, fazer valer esse hype da temporada toda. Eu tô de Commanders. Domingo, 3 horas. Agora não tem mais jogo internacional, não tem mais jogo de manhã. Vamos esperar até as 3 horas de domingo, começando com, nossa senhora, Dolphins e Raiders. Vou de Dolphins, né, pela parceria aí. Qual a dúvida, pô? Nós vamos pisotear o Raiders. O homem até falar pro Tua aposentar, o cara falou, o Magal, o ranço, cara, o Tua vai entrar sangue no olho, vai dar
vai dar tackle com o cérebro, vai abrir a cabeça e dar tackle com o cérebro nos outros aí, ó. 3-6, Wallace. 3-6. Calma. Aí quando você olha o Raiders, tá quanto? Depois 2-7. Vamos amassar os caras. Calma. Mas dessa vez eu tô com olha. Dessa vez eu acho que o Dolphins não vai ter dificuldade pra bater esse Raiders, não. Ô, Ticas, e o Eagles tá 7-2 e o Commanders tá 7-3, tá? É isso mesmo, Conferi então aqui. acertei. Tá bom. Tô bom de memória aí, ó. Pauteiro tá bom, hein? Alerta de pelada do primeiro horário. Saints e Browns. Eu vou de Saints só pra encher a paciência do Anderson. Então, eu vou de empate. Tradicional palpite do nosso olho. Eu vou de Saints porque eu acho que o hype aí do técnico interino ainda vai render mais um pouquinho e o hype do James Winston já passou. Então, vou de Saints. Jets e Colts, outra promessa de pelada. Colts, cara, não tem como apostar no Jets esse ano, desculpa. Não, coach, Joe Flacco vai se recuperar da derrota pro Bills. Eu vou de Jets. Eu acho que eles dão mais uma respirada aí só pra gente ficar rindo da esperança dos torcedores de Dolphins e Patriots contra a desolação dos torcedores do Jets. Gosto do argumento. Gostou, né? Tem que ter critério. Titans e Vikings, esse tá fácil. É o Sander. Será? Confiança zero no Sander, mas é o Sander. Vikings. Vamos que vamos. Sanda do Novo do Velho Testamento, mas a defesa de Brian Flores não vai perder pro Will Levis. Estamos de Vikings. Bears e Packers. Eu vou de Packers. Quem? Malik Willis ou Jordan Love? Packers. Qualquer um dos dois. Eu também vou de Packers, mas eu queria saber quem é que vai jogar. Packers também, a mudança de coordenador não vai ser suficiente, mas acho que o Caleb joga melhor e mesmo assim perde Packers na cabeça. Lions e Jaguars, nosso palpite mais fácil da rodada, né? É o Leão, é o Mufasa. Eles vão bater nos outros com gato até o gato miar. Gato morto até o gato miar, filho. Vai ser mesmo, lindo isso aí. o confronto de felinos, né? Lions tá fácil. Patriots e Rams. Essa eu vou só pra plantar um triplex na cabeça do Fernando Pedrotti. Esse eu vou de Patriots. Vai dar Patriots. Drake May jogando pra caralho. Olha, o Dolphins provou que o Rams é extremamente ganhável. Se o Patriots não ganhar esse jogo, tô brincando, vai dar Rams. Eu tô de Rams e eu vou manter minha palavra, apesar dos protestos do nosso Ticketmaster. Não aposto mais no Patriots contra nenhum adversário, nem contra o Jets. Então vou de Rams. Pra fechar o primeiro horário, jogaço do horário, Steelers e Ravens. Cara, eu vou de Ravens com a pulguinha atrás da orelha, hein? O Ravens já passou raspando contra um adversário tradicional, não vai dar esse mole com o outro, não. Acho que dá Ravens com uma certa facilidade. Não prevejo facilidade, prevejo, assim como o nosso Rodrigão disse, mais um infarto, mais uma montanha-russa, e no final aquela diferença mínima, mas o Ravens saindo vencedor, até pelo meu clubismo, não tenho como apostar nos Steelers, né? Vamos de Ravens. Segunda janela, às 18h05 da tarde, horário de Brasília, 49ers e Seahawks. 49ers, aqui é casamento blindado. Não, o 49ers ainda tem mais talento do que o Seahawks. Seahawks tá vindo do bye, 49ers tá vindo da briga, mas eu vou de 49ers, assim mesmo, tem jeito. O outro jogo do horário, Broncos e Falcons, um jogo que ninguém esperava nada, mas acabou que vai ser interessante, hein? Eu vou de Broncos nesse jogo. Eu acho que eu vou eu vou de empate. Eu vou de Falcons. Eu acho que o Kirk Cousins se recupera e volta a ser o Kirk do Novo Testamento. Acho que o Falcons leva. Até porque não pode dar muito mole aí na divisão, tá na frente, mas a distância tá diminuindo, né? E aí a segunda janela do segundo horário, 18h25, o outro jogaço da rodada, Bills e Chiefs. O nosso Eduardo Tolentino disse que quer ver o palpite desse jogo. Sem clubismo, ele que é torcedor do Chiefs, ele acha que vai dar Bills. E aí? Eu acho que o Bills comete o crime. Acaba essa semana a invencibilidade. Acho que o Josh Allen vai ser o Josh Allen top, que a gente gosta de ver de vez em quando que ele aparece. Às vezes ele peida na farofa, mas eu acho que vai dar Bills. Com toda a ironia e força do Miami de 72, o Bills comete o crime e tira a temporada perfeita do Chiefs. Como eu sou um homem de palavra, e eu disse que eu não aposto nenhum jogo no Patriots e não aposto nenhum jogo contra o Chiefs,
não vai ser o Bills que vai me fazer mudar a minha aposta. Eu vou de Chiefs. Vou torcer pro Bills? Vou. Se você estiver lá no nosso grupo NFL7 Diretoria, você vai me ver comemorando, junto do nosso Rodrigo Felício, todas as jogadas aí favoráveis do Bills e xingando Vitor Leme, Eduardo Tolentino, o Daniel Gama, todos os representantes da torcida Kansas City Chiefs. Mas, todavia, contudo, entretanto, vai de Chiefs aí no palpite, tá? Para registrar, porque eu sou um homem de palavra. Sunday Night Football, Chargers e Bengals. Bengals, né, cara? Tá fácil, até por questões familiares, né? Tá fácil. Bengals. Eu vou de Chargers. Eu acho que essa defesa, em homenagem ao nosso professor Marquinhos, continuará fazendo estrago e o Bengals deu uma arrefecida muito grande. Depois da derrota, do jeito que foi no jogo de quinta, é um efeito parecido com aquele Hail Mary pro Bears. Eu acho que isso dá uma pesada no clima, dá uma pesada no vestiário. O Harbaugh, bom, o John, conta os segredos pro Harbaugh ruim, o Jim, sobre como defender esse ataque aí, apesar de que o Ravens não tá defendendo muito bem. Eu vou de Chargers. Para encerrar, no Monday Night Football, Cowboys e Texans, o duelo do Texas. Texans. Então, nem o CJ Stroud vai conseguir perder para essa draga que é o Cowboys. Texans. Eu vou de Texans também, não vejo como nem Cooper Rush, nem Trey Lance, nem Ryan Tannehill, nem quem vier recuperar esse time do Dallas. E aí você vê, pode falar mal do Dak Prescott, mas quando faz falta, foi o caso do Tua no Miami. Quando o cara não pode jogar, aí que você vê o valor que o cara tem, né? Eu vou de Texans também. Meus amigos, é isso. Uma boa semana 11 para todos. Que os nossos palpites deem certo. Vamos investir uns dinheirinhos aí no site de aposta para ver não só a honra de tirar a onda de que acertou mais, mas também para tentar ganhar um dinheirinho. Apostem sempre com muita parcimônia, com muito juízo e muita responsabilidade. Deixar um abraço para o nosso Juliano Tagliati, nosso professor que também chegou aqui no finalzinho, mandando aquele abraço, valeu. E o nosso Fernando Palácio, o nosso sonso também, chegando quase na hora certa, sim, quase na hora da despedida. Um abraço para ele e pro Eduardo também, que ficou aqui até o final. As despedidas de vocês. Um beijo para todo mundo. Daqui a pouco vai estar no ar também no YouTube, então a galera pode acompanhar por aí. Parece que a gente caiu mais ou menos 8h40. Então vocês perderam meia hora de episódios. Beleza? Um beijo. Só mandar o meu abraço pro Daniel Jones, que agora vai ficar no banco, vai descansar aí. Então é isso, cara. Foi bom enquanto durou. Cada um segue seu caminho. Sucesso aí. Drew Locke vem aí, vamos ver o que vai dar. No mais, não se esqueça, continue o papo desse podcast durante a semana no NFL Etc. Diretoria. Só fazer o cadastro no apoia.se/NFL Etc., mandar o seu número de telefone e faça parte você também. Semana que vem a gente volta. Um abraço e valeu! Valeu!